Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Codecast. Meu nome é André Luiz, sou um dos hosts aqui do Codecast, nosso programa que a gente ama. Queria já pedir para vocês seguirem meu Instagram, o André Carvalho, com 2 O no final, e siga nós nas redes sociais, o Instagram do Codecast, _Unimar, nosso YouTube, onde vocês já estão vendo esse vídeo, e o nosso TikTok, é onde a gente posta os cortes. Agora, eu sei que você já conhece um pouco mais de mim, vou passar pro nosso outro hoster, o Luiz. Boa noite, pessoal. Que saudade que eu tava de vocês. Sumimos um tempinho aí. Quem é universitário sabe como é que tá essa semana de P1. Sobrevivemos, é o que importa. Tá difícil, mas deu pra passar. Suando. Então, mas sobrevivemos. Um pouquinho de choro, um pouquinho de alegria. Nada que uma semana de P2 não resolva. Às vezes um pouquinho de sangue até, né? Pessoal, primeiramente, boa noite. Quero estar agradecendo aí o carinho de todo mundo no nosso projeto. Esse projeto começou numa roda de conversa e hoje em dia é o que a gente mais gosta de fazer aqui na faculdade, né? O calor que a gente sente de vocês realmente gostar do programa, a gente recebe feedback andando pelo corredor da faculdade. Sim. Eu me sinto famoso, cara. Eu acho que todos já perceberam, mas a gente tá com uma configuração de gravação nova aqui. Deixa eu dar uma notícia nova pra vocês. Sim, a gente deu uma mudada aqui no programa. Agora vai ser apenas eu e o Luiz gravando, pois o Alexander está em outros projetos pessoais. Mas tudo certo entre a gente, vamos continuar e vamos embora. A gente quer agradecer demais ao Alexander por tudo que ele participou aqui do programa. Ninguém tá brigado com ninguém tá com raiva de ninguém. Mas pro futuro do programa vai continuar a sair o André. E é isso, que tá apresentando nosso convidado hoje. Incrível convidado. Que convidado. Ele que é o novo coordenador da Unimar EAD nos cursos de tecnologia. É samurai, é pai, é amigo, faz de tudo. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Agradeço muito o convite. E vamos ver o que vai rolar de conversas aqui. Para mim é tudo muito novo, né? Chegando, estou mais ou menos com um mês aí de casa. Sempre muito bem vindo em todos os lugares e só tenho a agradecer pelo convite. Primeiramente, Fábio, eu queria te desejar seja bem-vindo ao Unimar, sejam bem-vindos ao Unimar EAD, também bem-vindo ao Codecast. Aqui, Estamos mais felizes com você aqui. Estamos felizes de estar te recebendo bem aqui no Codecast, né? Os coordenadores que passaram aqui dos cursos de tecnologia sempre foi muito amigo meu, sempre foi muito conhecido nosso, né? E creio que não vai ser diferente dessa vez. Com certeza, tá, gente? O que vocês precisarem, eu estou à disposição. Olha. E vamos conversar, tá? Só não vou emprestar dinheiro. Né? Ia pedir isso agora. Já ia pedir o Pix. Tá bom. Mas, Fábio, começa contando um pouco de você pra gente. Cara, assim, o pessoal me pergunta normalmente se eu sou de Marília, tá? Eu não sou nascido em Marília, eu sou nascido em São Paulo, capital. Sou da Zona Leste, bairro da Moca, né, meu? Então, assim... Da Moca, né, meu? E, assim, boa parte da família é de São Paulo. Porém, eu me considero marilhense, porque eu tô aqui desde sempre. Passei toda a minha infância, adolescência. E... Já bateu o carro? Cara, nunca bati o carro. Você não é Já marilhense, xingou alguém no trânsito? Aqui em Marília realmente tem horas que o trânsito ele é muito mais caótico do que São Paulo. Segunda-feira eu tava vindo trabalhar, a gente tava virando aqui pra subir no Unimar, tinha uma senhorinha de bis caída no chão, com o joelho machucado. Aí eu fui chegar aqui no serviço pra comentar com o pessoal do estágio, tava um colega meu com o cotovelo aberto. Aconteceu, escorreguei de moto chegando aqui. Eu também vejo assim com uma certa regularidade as pessoas caídas no chão e aquela roda, né? Muito. Não sei se... Esse dia eu passei, o cara tava... Ele sozinho, contaram aqui sozinho, ele deu no meio do portão da moça. Nossa. Ele se distraiu assim. É só um detalhe, né? Abrir o portão. Em Marília, né? pelo menos assim, se você não sofreu um acidente, você conhece alguém próximo que sofreu. É, o André sofreu, meu amigo nosso sofreu um Nossa, acidente gente. feio. Meu pai sofreu um acidente feio. Falando nisso, beijo, Pedro. Deus te abençoe. Melhoras. Em São Paulo o pessoal é abusado também, mas só que é aquele abuso com seta, né? Aqui eu percebo que às vezes o abuso... Vem sem seta o carro vem do sem Maria, seta, você tem que colocar. É caro, a gente não coloca. Então, mas tudo bem, né? Mas aí, você tá em Maria desde quando? Cara, eu posso dizer que desde sempre, né? Porque eu estudei aqui em Marília, Aonde? no Sagrado Coração. Muito bom, minha formatura Escola foi lá. muito boa. Eu também. Até a 8ª série. Poderia ter continuado, mas na minha época não tinha o tal do colegial. Aham. Eu tive que migrar para o Colégio Cristo Rei. Né? Também muito bom, um dos melhores colégios aqui de Com Marília. certeza, Muito legal né? mesmo. Fiz até o cursinho lá e depois aí prestei o vestibular. né? Eu fiz entrevista de trabalho lá na Cristo Rei uma vez, É. mas não deu certo. Foi a única vez que eu entrei lá. Eu tenho assim, uma memória emocional do Cristo Rei, Que bom. amigos.
a hora do intervalo. Uma época que a gente ficava na rua ainda, né? Você No postou esse intervalo, dia com o tudo. Galdino, não foi? Foi. Onde vocês estudaram junto? Cara, o Galdino eu conheço ele desde criança, né? Que legal. E a gente... Galdino, queremos você aqui. Se trouxerem ele, também vai ser um prazer, né? Comparecer para fazer algumas perguntas. Os dois. Porque realmente a gente era muito próximo. Não Que era, legal. não era aquela coisa assim de... ele senta numa ponta e eu sento na outra da sala. A gente realmente passava momentos assim do intervalo, conversas de prova, time de educação física, a hora que tinha que separar ia junto. Que então, legal. a gente teve um contato Quantos assim... anos vocês tinham? Cara, a gente fez as contas, eu conversando com ele, fazia mais ou menos uns 37 anos que a gente não Nossa. conversava. Meu Deus. 37 anos é uma vida inteira. Das nossas duas vidas juntas, quase. E foi muito engraçado, porque eu falei assim, eu não vou me apresentar pra ele, né? E eu parei, ele me abraçou, aquela coisa assim, muito social, né? Por conta do evento. Ele é sensacional. Ele é sensacional. E aí eu cheguei assim, bem perto do ouvido dele, e falei assim, você tá lembrado de mim? Ele pegou, afastou assustado assim. Aí ele ficou olhando a barba, né, cara? Não ajuda, o cabelo comprido não ajuda, né? Deu uns 5 segundos e falou, Fábio, é você, cara. Que legal, cara. Aí ele me deu um abraço e perdeu toda a postura, né? Que legal, cara. Aí foi muito legal, assim. Isso que é legal de você morar numa cidade interior e passar vida na cidade do interior, Sim, né? Sim. Aqui em Marília, tipo assim, você conhece todo mundo pelo menos de vista. A gente tá aqui a vida inteira, você já viu todo mundo da cidade. E Marília, às vezes, ela parece que é muito grande, mas também ela parece, às vezes, muito muito pequena. pequena também. assim, É é questão estranho. é relativo, né? Porque tipo assim, você vai comparar, por exemplo, sei lá, com um Garça aqui perto de Marília é grande. O Cal Sim. Sul. O Cal Sul, Marília é Nossa. enorme, mas se você comparar com São Paulo, onde você veio, Marília é um distrito. Sim. Mas eu gosto muito daqui. Eu acho que a qualidade de vida de Marília é excelente. É muito boa. Né? É muito boa. É lógico que tem coisas que a gente ainda quer na cidade, né? certeza. Tem coisas que ainda dá pra dar uma melhoradinha, Dá uma mas é uma melhorada. cidade muito incrível. Abaixar o preço da passagem. Mas, cara, assim, é uma cidade que, se alguém tiver que falar, olha, posso por aí porque é legal, ou falar assim, eu recomendo. Muito A cidade pra ter filhos é muito bom, né? Sim, Com certeza. só que eu, como minha visão, pra adolescente não é uma cidade tão boa por falta de coisa pra fazer. Se você quer uma cidade com show, uma cidade que vai ter festa, Marília não é esse lugar. Marília é mais um lugar familiar pra você passar com a família e tal. Sim. É um lugar mais de boa. É um lugar universitário, temos muitas Sim. universidades, a Unimar, as nossas vizinhas. Com Tem certeza. universidade focada só em saúde, né? Não falamos muito de concorrentes. É brincadeira. Mas assim, tipo, realmente é um lugar que, tipo assim, você vai querer se divertir no final de semana. Ou você sai pra comer, ou você vai pro shopping. Tipo, esse filme. Sim. Talvez Então, um barzinho ali. Tipo assim, eu não sou muito chegado nesse rolê, eu sou um rolê mais tranquilo com a minha noiva. Tipo assim, a gente vai ou vai no cinema, ou vai no Burger King, ou vai no McDonald's. Tipo assim, não tem um rolê, por exemplo, em São Paulo. Tem aquário, tem museu, tem, tipo assim, o Ipiranga. Nossa, eu fui no Ipiranga, que coisa Olha, linda. eu vou falar A gente que tem nosso bosque. agora tá tendo uma movimentação cultural Sim, legal, eu sabe? acho que tá renascendo isso. Essas semanas aí eu fui num concerto no Teatro Municipal. Ai, eu amo muito aquele teatro, cara. E assim, o pessoal se organizou ali com os instrumentos de música clássica e eles tocaram temas de filmes. Que legal. Então foi uma experiência muito diferente. Eu fui com a minha esposa e com meu filho, né? Uhum. E a gente ouviu lá tema do Star Wars, Indiana Jones, tudo legal. tocado ali na hora. E eu acho que é esse tipo de coisa, né? Que às vezes a gente sente falta aqui. Quando eu era pequeno, eu ia muito no teatro do SESI. Sim, Era aliás... Eu acho que eu nunca fui. Eu Era vivi muito minha legal. Não, minha muito adolescência no SESI, legal eu nunca lá. fui. Muito legal. Era muito legal, cara. A estrutura é muito boa. Eu lembro, assim, cara, com 7, 8 anos vendo o teatro do SESI, Sim. assim, pra mim era mágico aquilo. Teatro é uma coisa maravilhosa. Marília sempre foi uma cidade referência em cultura. Tinha Sim, bastante cultural show mesmo. aqui, mas agora quando dá tiroteio, então... Gente, mas a violência ela é decorrente, às vezes, de um crescimento mesmo da própria cidade, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso e sempre ficar de olho, né? Acho que é importante. Fábio, agora fala um pouquinho da sua carreira profissional. Da minha carreira De onde você começou, até onde você tá Saiu agora. do ensino médio no Cristo Reis. Do Cristo Reis você foi pra onde? Olha, prestei um vestibular para administração de empresas, porém eu fiz 2 anos e meio, mais ou menos. Administração de empresas é administração, hoje em dia Administração fala. mesmo, Sim, né? legal. E, assim, o curso é excelente, mas, cara, ainda não era o que eu queria fazer. Na né? época tava bem alta, né? Tava em alta, sim, né? É o ADS da época. Então, exato, né? Tinha uma procura muito grande, né? E assim, no decorrer desse tempo, eu comecei a trabalhar dentro de agência de propaganda, né?
e tive a oportunidade aí de passar por todos os estágios de uma agência de propaganda. Trabalhei em agências pequenas, trabalhei em agências médias, né? Tudo Trabalhei aqui em Marília. aqui em Marília. Consegue falar o nome de alguma pra a gente conhece? Já fechou? Cara, já faz um tempo já. Mas que nem, por exemplo, eu trabalhei no escritório filiado à APAS, Associação Paulista de Supermercados. Sim. Nós desenvolvíamos projetos, né, de design para APAS. Trabalhei em algumas agências aqui do centro. Teve uma agência que a gente trabalhava em parceria com o Hans Donner da Rede Globo, que é o cara que Legal. fazia as aberturas das novelas, né? Da época, ele utilizava computação gráfica para fazer as aberturas e a gente representou alguns produtos dele nessa agência, né? Legal. Caramba. Então, assim, eu tive essa oportunidade também de trabalhar no showroom da Xerox do Mas Brasil. essa parte do marketing e do design que você trabalhou foi com a faculdade, curso de administração, ou você fez outra coisa? Ou aprendeu ali? Na trabalhando? realidade, eu fiz uma série de cursos técnicos, né? E Aonde? decorrente... acho que a maioria foram no Senac. Ah, muito bom. Será que é um curso muito bom? Sim, eu comecei realmente do básico, né? Trabalhando com prancheta, para depois ir para computação gráfica, né? Porque eu ainda peguei uma época da agência que não havia computadores, para vocês terem uma ideia. Nossa. E quando chegou os primeiros computadores na agência, com o Windows 3, 11... Não, mas peraí, como é que você tem uma agência, tipo assim, como é que funcionava a agência de publicidade sem computador? Olha, basicamente com várias mesas de luz, aquela mesa que tem o vidro e a luz por trás. Os caras faziam stop motion de filme. Isso, mais ou Nossa, menos aquele legal. tipo, né? E a gente, para você ter uma ideia, como o trabalho era analógico e artesanal, por exemplo, para você montar um texto de um jornal, você tinha que recortar as frases e as palavras e montar ela dentro de um gabarito. Nossa. Para depois ser fotografado, para depois você gerar uma chapa para rodar isso daí numa offset. Meu Deus. E as ilustrações, elas eram feitas com aerógrafo. Caramba, que legal. Então, e depois fotografadas, né? É incrível ver o tanto que mudou, né? Mudou Pô, demais. Antes você tinha que fazer tudo manualmente, era um trabalho danado. Isso, Agora isso. arrasta isso daqui pra cá, ganhei 100 views. Na realidade, o computador ele chegou para tornar tudo reprodutível, no sentido de você poder fazer várias cópias com velocidade, né, e agilizar o serviço, né? Porque também a demanda aumentou e o computador ele veio para resolver esses Eu problemas. acho que a IA vai um pouco por esse lado, sabe? Por exemplo, quando o computador chegou, o pessoal ainda tinha aquele pessoal meio negacionista. Isso daí não vai Sim, dar em nada, isso aí só exato. vai atrapalhar, isso vai cortar serviço dos outros. Mas o pessoal se reinventou, Sim. né? E como a gente já falou muitas aqui no programa, que a gente é super a favor da IA, a gente não demoniza a IA, falando que a IA Não, vai de roubar o seu forma serviço, que a IA vai deixar você sem comer, vai tirar o seu pão, né? E tipo assim, eu acho que a IA veio nessa questão que assim como o PC veio pra vocês lá naquela Sim. agência, tipo assim, por exemplo, hoje e-mails que eu ficaria ali pensando, tipo assim, eu tinha um problema muito grande pra responder e-mail pra começar e terminar o e-mail. Sim. Tipo assim, eu sabia se colocava boa tarde, tudo bem, ou se só colocava um boa Exato. tarde, ficar muito seco. Às vezes eu escrevo ali o escopo do e-mail, falo pro GPT assim, ó, coloque um início e um fim e ajuste o português, às vezes eu falo pra ele. Sim. Então, tipo assim, ele veio pra ajudar, tipo Com assim, certeza. muitas vezes, por exemplo, eu tenho um e-mail ali de aluno que chega pra mim, eu não sei responder aquilo ali de uma forma mais, tipo assim, profissional. Falar, pô, tô representando a Unimar, eu quero responder bem isso daqui. Aí eu jogo ele no GPT e falo assim, seja profissional nessa resposta. Ele veio pra ajudar, mas assim como a gente vê, tem muita gente no serviço ali que, não, tenho medo de usar isso aí. Eu tenho medo Cada de época de inovação as pessoas costumam começar com medo, né? Depois de Isso. um tempo que começa a ser alguma coisa que realmente Você sempre vai muda ter tudo. várias categorias de pessoas. E dentre essas categorias, você vai ter aquele que vai adorar por ser novidade e ele vai querer se integrar com isso. E a pessoa E- que odeia. E a pessoa que... Eu não vou falar que odeia, porque às vezes é muito difícil você sair da zona de conforto. Com certeza. Você, às vezes, é igual a gente dentro da própria tecnologia, né? Você domina uma linguagem de programação, Pra você passar pra outra. aí de né? repente surge uma assim, com uma estrutura um pouco diferente, você fala, isso não vai dar certo, a minha é melhor, nossa, isso aí não vai pegar. E de repente tá todo mundo fazendo e você tem que mudar. Aconteceu isso essa semana com a gente. É. Quarta-feira na faculdade, o professor falou assim, ó, aula que vinha passar pra vocês um tal de Tailwind. Ah, Pesquisa. Aí eu falei, mano, isso aí tá com nada. O senhor vai passar, vai ser igual a qualquer outra exato. matéria. Viciei. Porque, tipo assim, eu sempre fui muito de fazer site HTML, CSS, JavaScript puro. aham, Aí ele passou o framework de Tailwind, que é o framework de CSS ali. sim. Cara, estilização, assim, eu pesquisava ali, quero fazer tal coisa em Tailwind. Aham. Meu, parece, tipo assim, o que eu fazia em 50 ali, eu fiz em 2, 3. É. Tipo assim, foi muito coisa, viciado, falando irmão. nisso, uma coisa que eu uso a IA é
eu tô na mesma sala que o Luiz, também tive esse trabalho. Aham. Eu fiz o CSS completo do site, Certo. jogo no chat e falo, passe pro Tailwind. Ele dá a linha completinha. É isso que Então, a IA ajuda eu acho bastante. que a IA, no aspecto de programação, ela está sendo uma ferramenta importantíssima. Sim. né? Indispensável, eu acho. Indispensável até. O pessoal do serviço que tá assinando o GPT, eu tô pensando seriamente em assinar o Pro, viu? Porque nem tanto é pra você só facilitar o seu trabalho, é pra você Sim. aprender a fazer de uma Certo. forma melhor. Porque às vezes eu não sei o que o margem do CSS faz. Eu jogo lá, me explique, ChatGPT. Ele É, faz porque, tipo tudo. assim, Ele às vai vezes se você passar fosse tudo isso pegar, daí. por exemplo, tem uns amigos meus ali do estágio que eu tô fazendo que eles é mais arcaico ainda. Aham. Ele passou ali pra mim um Stack Overflow site. Ah. Você já chegou a mexer, tipo assim, ele é uma comunidade Sim. que você coloca lá o tema, quero ver Tailwind. Aí tem um monte Ah. de gente que comentou sobre, lá na Ah. comunidade você vai lá e vê o comentário da pessoa falando sobre aquilo. Então, tipo assim, o Certo. GPT ele reuniu essas informações e te entrega mastigado. Exato. Ou seja, a gente fica até mal acostumado às vezes. Na realidade ele otimizou muito, né, esse trabalho Sim. de pesquisa. Tanto quanto, de repente, o Google como buscador otimizou numa época na qual você tinha que ficar olhando de site em site para procurar alguma coisa e numa barra de busca, de repente você encontra tudo organizado, com um critério de relevância, enfim, a resposta ali que você quer. E eu também não sou contra, eu acho que quando eu vejo hoje essa movimentação das pessoas preocupadas em saírem, né, da zona de conforto, não vai dar certo, não vou aprender isso daí não, né? Eu me recordo um pouco dessa entrada dos computadores no Brasil, porque o computador ele veio um pouco tarde para o Brasil, né? Veio. No que a gente pode pensar em termos de popularização, né? E muita gente ficou sem emprego, porque olhava assim, não, eu não vou mexer nisso daí, né? Pelo amor de Deus. E eu achava sensacional, né? Para mim, no começo eu olhava aquilo no canto da agência e falava assim, parecia um eletrodoméstico, aí eu ia lá mexer. MS-DOS, aí fiz um curso de DOS, né? É igual a mãe quando comprou um air O fryer. que é isso? O MS-DOS era o programa base para a instalação do Windows. Hoje o Windows ele é diretamente instalado na O máquina. DOS é o CMD. Então o DOS seria o CMD. Caramba. Exatamente. Não sabia A disso. interface é igualzinha. Até alguns comandos do CMD Sim. é o mesmo do DOS. Isso. O CD é o mesmo, Isso. o dir, pra você pagar DIR, pasta. O dir é o mesmo. CLS para você apagar, enfim. LS pra você listar. Rename, Mano, 80% enfim. do CMD é do DOS. Exatamente. A gente teve lá no Senac. Falando do Senac, a gente terminou recentemente o curso do Senac, muito bom. Muito bom mesmo. Eu sou apaixonado por aquele lugar, a estrutura, Sim. os professores, os funcionários, a organização. E você tem uma história legal no Senac. Eu tenho. Aliás, antes do Senac, eu tenho uma história na Santa Casa de Marília. Que legal. Santa Casa. Você fazia o que lá? Trabalhava com servidor. Isso foi depois da agência de marketing, ou tem alguma coisa antes? Tem uma coisa aí Olha. no meio que foi uma viagem Então, pro peraí, você exterior. trabalhou na agência de marketing, com quantos anos você chegou ali, mais ou menos? Cara, na faixa dos 30 e alguma Você coisa. já tinha feito a faculdade de administração. Fiz a faculdade de administração e estava a todo vapor, ganhando muito dinheiro com a área de publicidade. A ponto de chegar a montar um negócio próprio. Mas assim, eu não consigo ver na minha mente essa relação administração e publicidade. Tipo, Cara, na faculdade tem alguma relação que a gente não conhece a grade curricular? Na Na realidade, verdade, Tem? Não... tem algumas coisas de marketing que você usa, né? A administração imagina uma coisa mais burocrática, mais papelada. Sim, mas por ser um curso bem amplo, eu acho que não é um curso ruim, tá? Eu realmente parei porque não tinha vocação. Ah, você não terminou? a Não faculdade? terminei, de forma... entendi. Mas pra administração você tem que aprender umas coisas de marketing. Marketing em si Isso. a psicologia do marketing, pra você saber falar, saber vender. Eu acho que hoje em dia é importante em qualquer área, mano. Verdade. Até A a gente... administração sim. eu acho que tem que ser A gente, na nossa área, quer ser freelancers, né? Eu acho que a administração tinha que ter um pedaço em cada um dos cursos uma daqui pra materinha. você saber. E foi um embasamento que eu tive na faculdade muito bom para eu abrir meu próprio negócio. E de repente ter alguma facilidade ali dentro do quesito administrativo. Legal. Porque eu entendo da seguinte forma: se você pretende abrir um negócio, talvez o cara que vai administrar esse negócio não precisa estar envolvido diretamente com o serviço ou a atividade. Ele tem que ser um cara burocrático. Talvez seja o melhor cara que vai trabalhar ali com a papelada, com imposto, com pagamento. É com isso N que eu coisas, imagino um administrador fazendo. Isso, exato. Né? Então, eu entendo que dentro de um critério de microempresa, talvez a pessoa vai acumular funções Sim. e ela vai cuidar da parte administrativa e cuidar da execução do produto ou do serviço. Né? Mas se você tiver a possibilidade, né,
termos financeiros, de ter uma pessoa voltada para isso, talvez um administrador ele vai cumprir muito bem esse papel. Talvez não, certeza que um administrador vai cumprir muito bem esse papel, deixando tempo livre para você executar coisas relacionadas ao produto ou serviço que você está desenvolvendo. Que legal, é legal a gente conversar com a gente que já foi de área diferente, a gente vai descobrindo, né? Exato. E depois de administração, como é que foi a sua vida? Ah, cara, me envolvi totalmente com a parte de publicidade, né? Trabalhando com programas gráficos, trabalhando em agência, entendendo, né? Quais seriam as funções de cada colaborador dentro da agência, né? Porque eu comecei como auxiliar de arte final. Nossa. Né? E eu já fui até gerente de agência e proprietário, dono de uma agência também. Que legal. Né? O que aconteceu foi que em algum momento eu parei e pensei, falei assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu tô chegando numa idade que eu acho que eu quero dinheiro. Você tava com quantos anos? 30 e alguma coisa. Aí... Sabe aquela idade decisiva, né? Que ou eu faço alguma coisa da minha vida Exato. agora pra ganhar muito dinheiro, ou... Eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei assim... Mãe, eu vou viajar pro Japão. Nossa. Ela tava fazendo as atividades dela, ela só falou assim, tudo bem, vai lá tomar seu banho. Assim, não botando fé, sabe, em nada, assim, né? E eu só sei que em menos de um mês minha documentação tava toda pronta. Você pode contar um pouco mais como que foi essa parte de tudo pra você conseguir viajar pro Japão? Cara, a minha viagem pro Japão, ela não foi programada, tá? Foi uma coisa assim, um estalo. Sabe quando você quer virar a chave, você quer fazer outra coisa na sua vida? E eu falei assim, eu tenho a descendência, eu tenho possibilidade de ir, eu acho que eu vou, né? E fui, assim, uma preparação rápida. De última hora, sim. Não foi de última hora até. E eu confesso que para mim foi um choque, assim, total, porque eu tive a possibilidade de conhecer outros países também, né? Estados Unidos, Alemanha, né? Mas, assim, eu vou te dizer que o Japão, para quem nunca esteve fora do país e já pega o Japão logo de cara, na lição número 1, é um choque, cara. Um choque cultural, independente se você é descendente ou não. Eu sou muito apaixonado pela cultura japonesa. Nossa, eu acho muito linda. É um sonho ir pra lá. Sim. E realmente, tem muitas coisas lá que você quer o melhor dos dois mundos, né? Você fica mal acostumado. A pontualidade, a educação, né? A disponibilidade de você ter tecnologia de ponta ali, como se fosse uma água de torneira, né? Você falou dos animes como novela. De repente você tá lá e assistindo televisão e aqui você vê nos comerciais, né, os atores famosos fazendo comerciais de televisão, que hoje a TV não tá tão em voga assim, né? Mas na época até então estava, e de repente você vê um comercial de produto de limpeza de cozinha sendo apresentado pelo Vegeta, do Dragon Ball. Que da hora. E você fica olhando aquela coisa toda e você fala... Cara, o que é isso daqui? E pra eles muito normal e eu achando o máximo, né? Porque... O Mr. Músculo deles é o Goku. Eu achando o máximo e, assim, um impacto, né? Diferente, né? É muito diferente. Realmente, eu acho que se todas as pessoas tivessem a oportunidade de viajar não precisa ficar o tempo que eu fiquei quase 10 anos fora, né? Mas ter um contato com cultura... Você ficou quase 10 anos? Quase 10 anos morando no Japão. Nossa, então você criou uma vida inteira lá também. Você se acostumou totalmente à cultura deles, com 10 anos lá. Sim, inicialmente não. Porque, cara... Qual foi o que você falou? Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É muito diferente do Brasil. Qual que foi o que você olhou e falou, não? Que me impactou mais? O primeiro terremoto. Nossa. Você tava lá em 2016? Eu tava lá, acho que foi até antes, no primeiro tsunami que teve um tsunami muito forte, que a gente tem uma escala própria, né, de terremoto lá pro Japão, e teve o epicentro no mar, só que ali onde eu estava, né, chegou muito forte a ponto de trincar a lateral inteira do prédio que eu morava. Caramba, mano. Né? Assim, o que é um terremoto? Porque a gente só conhece, por exemplo, assim, a gente só conhece por nome, por exemplo. Cara, na época eu trabalhava do controle de qualidade da Sharp, né, que eu trabalhei em Kameyama na Sharp, né? O que a Sharp faz? A Sharp, ela faz monitores. Legal. Né, plasma, LCD, né? Não só próprios da Sharp, mas também de outras marcas. Que é uma coisa até interessante de a gente ver que não tem mais Fordismo, né? Tudo fabricado no mesmo lugar.
Então aquela coisa de fanboy de marca um pouco que cai por terra, porque de repente, vamos supor, eu tô lá na Canon trabalhando no controle de qualidade e a gente recebe produtos da HP para fazer avaliação, que estão sendo produzidos na linha, né? Mas é por uma coisa contratual, né? E eu lembro num dia normal de trabalho, que eu trabalhava até o período noturno, né? Altas horas, mais ou menos até as 11 da noite. Certo. Que o meu turno era noturno, né? E de repente eu vendo uma cena de cinema, tudo tremendo. É igualzinho ao cinema, que você olha, seu olho começa a tremer tudo, as coisas tudo pulando. Olha, não é igual ao cinema, eu vou dizer pra você, porque não dá pra você correr de uma forma regular. Igual a gente vê filme as pessoas correndo Não tem pra onde você correr, porque tá tudo tremendo. A gente faz treinamentos regulares, né? Em todo lugar que você está no Japão, existem treinamentos regulares para esse tipo de situação. Legal. Porém, para mim foi muito marcante e foi até engraçado. Hoje eu lembro dando risada até, porque as pessoas correndo e apertando as portas de ar, né? Porque a gente trabalhava dentro de um sistema de 3 portas de ar para fazer a limpeza daquele macacão que parece de astronauta. Caramba. Sim. Eu trabalhava com aquele macacão que parecia de astronauta. É né? mesmo? Porque nas películas, entre as películas do LCD que compõem o LCD, você não pode ter nenhum tipo de poeira entrando. Nossa. Porque se formar área entre uma película e outra, você perde o LCD inteiro. Caramba, que legal. Então era uma linha de produção vedada. Ele tira a estática. Isso, lá, a gente tira tinha uma estática, câmera visualização, antistática, tinha uma antipoeira. Antibactéria. Né? E foi muito engraçado as pessoas apertando o botão de emergência para as portas dessas câmeras abrir e correr pro estacionamento, né? Porque, tipo assim, fugir de parede, né? Fugir de parede, cara, teto. E teto. A gente tinha um setor com maquinário pesado em cima da gente. Nossa. Né? E, tipo assim, qual que é a sensação de estar vivendo um terremoto? Você pensa, vou morrer, vou sair daqui, tipo, hora... Olha, eu olhei tudo aqueles LCDs caindo, porque eles estavam, assim, em prateleiras, né? Grandes e caindo no chão. E eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? E, de repente, a hora que eu olhei, porque eu ia pegar material na linha para fazer análise, né? Eu não trabalhava na linha, mas eu fazia análise de uma amostra Certo. ou outra que aparecia. E eu olhei a linha quase vazia, 2 meninas na ponta, congeladas, porque cada pessoa tem uma reação na hora do pânico, né? Imagina. Tem gente que corre e tem gente que fica paralisado. Eu olhei duas brasileiras, né, que trabalhavam na ponta de uma linha enorme, assim, elas... Eu também provavelmente nunca tinha visto assim, isso, né? Possivelmente, Você né? trabalhava num prédio? Era um prédio, tinha uns 3 andares ali. Mas bem grande, assim. Pensa num prédio bem grande em termos de área. E eu olhei para elas, eu comecei a andar na direção delas. Eu falei assim, gente, eu vou levar alguém comigo aqui, porque não vai morrer. Se eu tiver que salvar, pelo menos eu salvo alguém. Pelo menos uma. E eu lembro que o meu chefe, assim, eu tinha um relacionamento excelente com ele, né? Era japonês mesmo. Uhum. Ele parou na minha frente, assim, abriu os braços, falou: pode ficar aqui, não vai acontecer nada. E eu tava num estado de pânico, porque eu nunca tinha visto aquilo lá na minha vida. Eu olhei firmemente pros olhos dele e falei assim: eu acho melhor você sair da minha frente, senão eu vou limpar o chão com você. E eu falei em português. Nossa! E existe, eu acho que, uma linguagem que é universal, né? Porque Ele ele vou te simplesmente... bater. Eu não sei se ele entendeu português ou se ele viu nos meus olhos que aconteceu alguma coisa. Ele saiu de lado, eu saí correndo, catei uma em cada braço. Eu não sei como que elas vieram correndo ou arrastadas, mas eu passei todas as câmaras num corredor enorme e fui no estacionamento. E consegui deixá-las no estacionamento. Né? Mas assim, uma sensação muito desagradável. Mas como foi, assim, esse seu chefe? Ele parou assim na sua frente? Não Isso, tentando transmitir alguma calma e tudo caindo ao meu redor. Meio difícil. E eu olhando, eu falei, cara, não vai funcionar desse jeito, eu não vou ficar aqui. Né? E eu cheguei com as 2 meninas lá, uma até voltou pro Brasil depois, na outra semana. Ela falou Ficou com medo. Ficou com medo. Você é louco, não compensa. Exatamente. Eu, assim, também fiquei um pouco traumatizado, que eu dormi uma semana de calça jeans, tênis e camiseta. Sempre pronto pra sair correndo. É o cara que vê o capeta e dorme com a Bíblia nessa vida. Cara, é uma experiência, assim, que realmente... Eu peguei tufão lá também, passando... Isso daí é uma coisa que me assusta. O tufão, cara, foi muito bizarro. Eu olhar a janela do meu apartamento, que eu morava num apartamento... E a vaca passando. Não, cara, mas você vê a janela, o vidro envergar assim... Olha o Sonic ali rodando. Sabe, pra fora, parecendo que vai estourar. Mas Meu as Deus. construções lá, elas são preparadas para esse tipo de fenômeno, né? Então... Engraçado. O que você acha que aconteceria se tivesse um aqui?
Ai, cara, eu não gosto de pensar nisso. Porque a gente não Engraçado, tem essa tá pensando aqui. Pra fazer comercial de produtos de limpeza, o Vegeta presta pra ajudar o povo. Pra salvar os 6 do furacão lá. Mas tudo funciona muito bem lá, tá? Porque a gente recebe algum tipo de aviso antes dessas coisas acontecerem, com Tem as alguns sirenes? segundos. Tem as sirenes, tem no celular você recebe algum SMS. Esses dias chegou um pra nós. Não sei se no É. iPhone chegou, no Android chegou. Alerta de tempestade. Falei, nossa, mano, nunca chegou no celular. Porém- Aí a gente foi ver, era um erro do Google. Porém, tem uma coisa muito peculiar, que depois que acontecem essas coisas, os celulares ficam incomunicáveis, né? Um tempo, né? Caramba. Não sei se é por conta das torres. Eu acho que é porque sobrecarrega, né? Então, não sei por quê. É que, tipo assim, aqui no Brasil, pelo menos pelo jeito que eles mandam, é pelo sistema operacional que manda. Eu imagino que lá deve ser diferente. Tipo assim, deve ser tipo assim, o governo intercepta todas as torres, envia pra todos os celulares. Sim. E, tipo assim, deve ficar um tempinho fora do ar, né? Pô, mas pensando assim, deve ser um trabalho da hora, hein? Nossa, Olha, imagina você fazendo. Deve ser. rodando. Você trabalha em redes pro governo. Cara, você falando isso, é um bagulho que, tipo assim, por causa da faculdade, eu desenvolvi esse pensamento de programador. Tipo assim, eu tava no banco essa semana e eu vi o sistema de senha. Falei, será que é em Java esse sistema? Então, Eu pensei assim, como é que vocês fizeram esse sistema? Será que a pessoa ali no PC, ela clica dela, o próximo, aí puxa o próximo? Ou será que ela fala assim, agora eu não quero clicar no próximo aqui? Tem um tempo. Fiquei pensando nisso, tipo assim, como é que é feito esses Você sistemas começa a assim? pensar tudo como é feito. Tipo assim, tem um contador ali. Quem programou esse contador? Que linguagem que é essa embarcada mas isso aqui? é natural, né? A partir do momento que você estuda programação, você mas, tipo enxerga assim, a programação em muitas coisas. Eu né? comecei a ver, tipo Começa assim, a ver o essa código semana nos que eu lugares. percebi que eu tava pensando nessas coisas, sabe? Achei muito legal, cara. E o que eu te Isso é muito perguntei do legal. Japão, você tava em 2016, que teve aquele maior? Cara, já não estava em 2016. Você tá? falou que a sua família é de... Então, na realidade, assim, Tá eu louquinho. estou lá por conta da descendência, né? O meu avô, ele é nascido em Kumamoto, é uma região central, um pouco interiorana, né? Tem bastante mato, floresta, esse tipo de coisa. Kumamoto, que pra quem não sabe é a cidade do One Piece. Do One Piece. Antes da gente entrar, o Eu- Luiz falou umas 5 vezes. Eu tava esperando esse momento, Tem as galerinha. estátuas distribuídas Agora é lá minha em hora. Kumamoto, né? Exato, tá Kumamoto é a cidade do nosso querido Eiichiro Oda. Inclusive, um abraço pra ele estar assistindo a gente certo. aí. Termina logo esse anime que eu preciso ter vida social. E você assistiu bastante One Piece lá? Cara, eu não assisti tanto One Piece quanto gostaria. Na época eu lembro que eu acompanhei Comigo foi ao contrário. bem Naruto, acompanhei muito Naruto lá, né? Naruto Na- lá é a na- novela das 6. Na época era o Naruto, o pequeno ou o Shippuden? O pequeno, O clássico. o pequeno clássico. Clássico. Shippuden né? Esse é o foi- nome. Lembrando Ele foi que de lá 18. também é a terra do Musashi, né? Que é um samurai, né? Sim. Eu acho que é o principal Inclusive, samurai mais Inclusive, ele é famoso, né? referenciado em One Piece. Exatamente. Na né? verdade, eu não conheço. O Musashi, ele, tipo assim, se eu não me engano, tem no Assassin's Creed, ele, não é? O novo? Cara, independente das mídias, porque existe muita propaganda em cima do Musashi, ele tem um histórico de que foi o samurai que mais ganhou combates e ficou vivo. Porque ficar vivo não era uma coisa muito Comum. peculiar, assim, ficar por muito tempo para um samurai na época, né? O Japão, ele hoje, sim, reina a paz e existe essa cultura de paz dentro do Japão, mas houve uma época que os feudos viviam em guerra. Havia uma guerra civil dentro do Japão e se não fosse unificado, iria A continuar gente dessa tá falando de forma, quantos né? anos atrás isso, Ah, assim? cara, aí já seria para os professores Tipo, de história. Mas, tipo assim, Mas- é algo mais... É feudal, uma época Feudal. feudal, tá? Então a gente tem essa coisa dentro do Japão, né? Do Musashi, lá em Kumamoto. Aham. E a minha avó é de Okinawa, Que de legal. uma ilha do lado ali do Japão, né? Okinawa, que é a cidade do Karate Kid. As pessoas têm a referência, né? É. Mas lá é muito legal porque Do Sr. Miyagi. o pessoal da ilha de Okinawa, normalmente ele é visto com uma certa... meio de olho atravessado pelo japonês. Por quê? É mesmo? O que acontece lá, eles têm um comportamento muito parecido, deixa eu pensar, com o brasileiro. Eles são mais descolados, eles conversam mais, eles fazem piada de tudo. Não são tão reservados assim. Não são Tem- mais na deles, são de falar mesmo. Isso, são de falar, sorrir, fazer piada com tudo. Por quê? Durante muito tempo, e ainda está lá, teve uma base americana de aviões lá, né? Então eles tiveram muito contato com a cultura americana, né?
E eu acho que pelo próprio povo ali também, né? Só Tem uma voltando característica. no assunto que a própria. gente falou, foi mais ou menos na época de 1584. Exato. Então, quase 500 anos atrás. Aí. Exato. E o que a gente tá conversando off, que eu acho legal do Japão, é eles manter essa cultura. Ok. Tipo assim, a gente não sabe uma pessoa de 500 anos no Brasil, tipo assim, fora o pessoal que a gente aprende no livro, que diz que descobriu Mas o o país. Japão mantém a cultura deles e mesmo assim avança muito. É. Eles têm a tecnologia e a cultura ancestral Existe deles. essa convivência. É o tal do Yin do Yang. antigo com o antigo com o o novo. Tipo assim, no Brasil, pra vir o novo, parece que tem que acabar com o antigo. Exato. É um E erro, lá assim, eles muito... conseguem manter e é incrível. Por isso que eu adoro a cultura japonesa. Mano, tipo assim, eu acho que é uma das poucas culturas que realmente faz isso bem. Tipo assim, os Estados Unidos tenta fazer com os pais fundadores, tenta fazer ali com os estados sendo mais conservadores, só que acaba ficando com viés político. Muitas vezes, tipo assim, se você defende os pais fundadores, se você defende, tipo assim, o passado, você é mais de tal partido político. O que foi o que a gente até conversou, que no Brasil, hoje, se você sair com a bandeira do Brasil, se você colocar a bandeira do Brasil em casa, você fala que é de direita, que é bolsominion, que é bolso isso, que é bolso aquilo. Tipo assim, muitas vezes a gente queria resgatar esse patriotismo nosso, que é uma coisa que o Japão tem, por exemplo, tipo assim, eu perguntei pra ele, lá no Japão vocês aprendem a dobrar bandeira, não tem isso na escola. Tipo assim, eu já vi eles ensinando as crianças a dobrar a bandeira do jeito certo, Na realidade, assim, a escola lá, os primeiros anos na escola do Japão, eles preparam as crianças para a vida, né? Tem a questão do ler, escrever, tudo ali bem, bem presente, mas existe muita coisa que as crianças fazem que é muito diferente, por exemplo, da escola aqui no Brasil, né? Eu fiquei meio chocado quando eu estava conversando com um casal amigo meu e eu falei assim, nossa, vocês têm que ir para casa para fazer a janta, porque tá muito em cima da hora, como que vocês se alimentam, né? E eles olharam muito tranquilamente para mim e falaram assim, não, pode deixar que os nossos filhos fazem. Que legal. Aí eu falei assim, tá, mas quantos anos eles têm? 5. Um tem 9 e outro tem 10, mas assim, a questão da culinária, ela é passada já, né? Legal. Familiar. Não é nem familiar, é a escola mesmo, né? Ela reserva momentos para as crianças aprenderem a cozinhar, né? Tem uma coisa muito legal a respeito da apresentação da escola para as turmas, né? Sempre vai ter a turma mais antiga, ela apresenta a classe para a turma mais nova. Podíamos né? fazer isso na faculdade, né? É uma forma de integração, a questão da limpeza, os alunos eles são responsáveis pelo local onde eles estudam. Eu acho que um dos marcos, assim, tipo assim, se você falar de Japão no Brasil, o pessoal vai lembrar, foi na época da Copa, que tipo assim, o pessoal saía do estádio e os japoneses, o pessoal oriental ficava lá, organizava o estádio pra depois ir embora. Isso, e recolher Tipo assim, todo o lixo. é né? muito cultural, pra isso assim, algo normal. Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez do cara tava no táxi, aí o brasileiro jogou um negócio pra fora, ele parou o táxi, pegou o lixo, guardou, não falou nada brasileiro e continuou andando. Tipo assim, foi uma surra que ele deu no cara ali, mas sem falar uma palavra. Sem Porque lixo lá é uma coisa muito séria, tá, gente? Lixo dá até polícia se você separar o lixo errado. Nossa, então, isso. Você quer falar, se jogar o lixo na rua, Não, entender, mas separar eu o não lixo sei nem errado. Se qualquer cor do separar lixo errado, reciclável. ele dá errado também. Assim, É que na dá Unimar ruim. tem as lixeiras recicláveis, só que só tem as cores. Eu não sei qual que é cada cor. Amarelo, vermelho. Olha, eu morei em estados lá que às vezes tinham 30 tipos de separação de lixo. Aí o que você faz? Você vai na prefeitura, retira uma cartilha, lê como que é feita a separação desse lixo. O jornal é dobrado e amarrado dessa forma. Meu Deus. Se for feito de outra forma, não é recolhido. Caramba. E se acumular, possivelmente é chamado a polícia para verificar quem tá fazendo isso. Tipo assim, legal, né? O nível de organização é igual ao nível de organização de tudo lá, né? Muito tipo sistemático. assim, eu acho, tipo assim, que tem que ser assim. Tipo assim, se tá funcionando, não é porque Com certeza. porque fizeram certo. Mas acho que ter o jeitinho pra dobrar o jornal já é um pouco demais. Né? Mas tem sim, cara. Inclusive Mas provavelmente tem um motivo, né? Com pra certeza. ser desse jeito, tipo assim, na É. hora de reciclar é mais fácil. Sim, Tipo com assim, por certeza. exemplo, no Brasil, existe 2 jeitos de organizar lixo. Ou é, tipo assim, A gente tá algo fugindo um comestível. pouquinho do assunto, a gente falou muito agora do verdade. Japão. Vamos voltar um pouquinho pro senhor. Tá. Continua contando sua história Depois do Japão. profissional. Passei pela Santa Casa de Marília, né? Trabalhei lá um tempo. Fazendo o quê? Basicamente fazendo instalação de sistema e trabalhando com servidor. TIzinho. TIzinho, né? Eu andava de jaleco, o pessoal às vezes me chamava de doutor, mas eu falava, não sou doutor, não.
Ainda, né? Doutor TI. É. Doutor TI. Mas depois Já arrumou impressora? Já? É, isso daí mesmo, né? Esses dias eu falei, eu sou do TI, eu tive que trocar um galão d'água. Existe essa percepção nas pessoas, né? TI é tudo um pouco, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, olha, eu não tô conseguindo configurar o ar-condicionado aqui, dá pra você dar uma olhada pra mim? Eu fiz assim. Quando eu trabalhei... E tem certos eletrodomésticos que são ruins O pra que mexer. sofreu foi esse aqui. Nossa, eu trabalhei numa empresa aqui de Marília como TI, estagiário. Aham. Eu fazia tudo da empresa. Tudo. Eu não parava um minuto na Sim. sala. Tinha uma salinha lá, mas não parava um minuto. Tinha que fazer tudo, cara. E TI, quem é TI, infraestrutura, sofre. Mas Tudo existe esse incluso. pensamento comum, né? Se você mexe com o computador, você consegue mexer com qualquer É que às vezes a aparelho. pessoa vê o computador ali, por exemplo, eu Exato. tava falando hoje. É. Tem gente que não sabe transformar um Word em PDF. Então, tipo assim, pra ele o computador é uma coisa muito complexa ainda. Muito. Tipo assim, até o pessoal mais velho. Sim. Tipo assim, tem um pouco mais velho que o senhor ainda. Mas Você- aí você confunde com ar-condicionado. É! E foi muito engraçado porque eu olhei pra ela e falei assim, mas eu acho que eu não sei mexer nesse ar-condicionado. Mas você não é do tal da TI? Exatamente, é bem a frase clássica. Mas você não mexe com computador? Aí eu falei falo assim, que eu ouço isso direto. eu mexo com computador, eu não mexo com ar-condicionado. Então, assim, né? Acho que é tudo a mesma coisa. Exatamente. Né? Agora aconteceu comigo com a da programação, né? Que faz um mês que comecei o estágio. Aí qualquer coisa que der erro no sistema, ô Luiz, resolve aqui, por favor. De verdade. Hoje tivemos 2, 3. Ô Luiz, tá dando bug aqui, resolve pra nós aqui. Sim, Vou resolver, amanhã tá pronto. Eu falo. Eu só falo, amanhã eu resolvo. então. Porque, tipo assim, o pessoal confunde. Acho que nós já tá num nível que não tá É, ainda, né? tudo que for misterioso e... Mas só pra saber, você arrumou o ar? Hã? Você arrumou? Não arrumei. Não dá, para. Pelo amor de Deus. Senão vira um ciclo infinito, né? De coisas pra se fazer igual você tava falando, né, André? E o Senac, como é que chegou na E sua depois eu vida? fui pro Senac, cara. Mas, tipo E, assim, você olhou e falou, vou entrar aqui. cara, na realidade, eu já estava dando uma paqueradinha na área da educação. Que legal. Né? E Teve algo que te despertou isso em você? eu acho que foi uma coisa que foi gradual. Por quê? Porque lá na Santa Casa, de certa forma, eu já ensinava as pessoas. E as pessoas sempre falam assim, nossa, você explica de uma forma tão fácil pra gente aprender, né? Legal. Aí eu ficava pensando, nossa, será que foi fácil mesmo? Né? Mas as pessoas davam esse feedback e eu Aham. achava que tava tudo bem, né? E entrei no Senac, né? Num momento lá em que eles precisavam de alguém para trabalhar com jogos digitais, né? E os jogos entrou na sua vida no Senac. Antes disso, você nunca tinha... Na realidade, antes de entrar no Senac, um pouco antes de eu entrar no Senac, eu já estava concluindo, né, o curso na FATEC, Legal. que eu estudei na FATEC, né? Uhum. Análise e desenvolvimento de sistemas. Que é o que a gente faz. melhor Porém, curso que do Unimar. eu não fui para sistema nenhum, eu queria fazer jogo, né? E as pessoas ficavam meio assim, falavam assim, mas você vai trabalhar onde, Fábio? Você vai ter que ir para outra cidade. E eu falei assim, gente, eu vou fazer a faculdade de análise, mas eu vou fazer jogo. Né? E como é que foi essa experiência? A experiência foi traumatizante. Sério? Porque, na realidade, o jogo ele tem a parte de programação que é muito importante, dá vida Que pro linguagem jogo. que é a programação que você faz o jogo? Cara, na época eu trabalhei com C Sharp. Deus. Mas Essa é a mais comum, né? Uma das mais comuns pra fazer jogo. C isso, Sharp é muito bom Até pra baixou a pressão que faz esse nome. Deu Mas até um- assim, eu vou te falar que a minha pressão baixou, porque antes disso, no meu TCC, eu comecei a fazer em XNA. Você teve que fazer um TCC? Sim. eu tive Você que trouxe as fazer. imagens pra gente, Eu né? trouxe alguma coisa aí pra gente Coloca dar a uma imagem olhada. do jogo por aí, Julião. E assim, eu fiz em XNA e de repente, no meio do meu TCC... O que é no meio- XNA? Era uma linguagem da Microsoft voltada para jogos, né? E já teve toda uma propaganda da Microsoft em cima dessa linguagem e tudo. E, de repente, no meio do TCC, a Microsoft falou assim, olha, a gente vai dar descontinuidade e não vai dar mais suporte para essa linguagem. E você teve que trocar no meio do TCC. Cara, eu tive que tocar no meio do TCC, cara. Imagina o desespero. Nossa, isso daí realmente... Ó, eu acho que Cara, arrepiei, não, pô. eu tô arrepiado, arrepiei, porque eu de verdade. lembro eu chegando Nossa. pra minha orientadora e falando assim, olha... Deu gatilho nele aqui. Tudo aquilo que eu escrevi, parte não vai precisar usar. Eu falo, por quê? Eu falo assim, porque eles estão descontinuando a linguagem. A gente Ainda sentiu o falta mesmo ainda sentimento. algum tempo, alguns meses para eu me formar e eu Tá, acho que eu não vou ter tempo Eles pararam hábil. de dar suporte pra linguagem, mas não tinha como continuar usando ela. Eles iam encerrar todo... Eu ainda tinha quase 2 anos, né, de estudo, então a hora que eu chegasse para apresentação ia estar muito arcaico, Uhum. Entendi. entendeu? Aí eu falei assim, gente do céu, aí fui para casa,
eu acho que eu chorei. Né? Eu choraria. Eu choraria. Ele chorou. E aí eu comecei a ler um Cara, monte aconteceu de coisa parecida coisa. com a gente cara. essa semana do trabalho. Uhum. Tipo assim, a gente tava fazendo trabalho na fábrica de projetos. Sim. E a empresa falou assim: o trabalho de vocês a gente não quer mais, não. Escolhe É. outro. Sério. Já começado já no meio, só faltava Nossa, a gente fazer cara. uma O partezinha código. ali. E aí, Não, pegar. a gente vai trocar essa daqui que não tem como. É mais fácil pegar um balde cheio de gelo e jogar na sua Me bate, cabeça. mas não faz Me isso. bate com o balde, mas não troca. Mas não fala isso, né, cara? Porque realmente é... É um Tem a foto do desespero jogo que pra dá. mostrar aí, Júlio? Tanto que eu liguei o Luiz. Tem a o foto Luiz- do jogo pra colocar? Tanto que o Luiz não tava na sala esse dia. Não tô vendo. Eu. O Luiz Pode não falar. tava na sala nesse dia, eu saí correndo da sala, professor, dá um minuto. Fui lá, liguei pra ele, Luiz, ó, Aí fizeram deu ruim. isso. Deu ruim, Não, fudeu. cara, dependendo da situação, dá Você tá vontade de fazendo você chorar. sozinho o jogo. Sozinho. Nossa, pior ainda, mano. Só tem pra quem chorar. E outra, eu olhei tudo aquilo que eu escrevi, inútil, não ia usar. Porque não era só o desenvolvimento, era a escrita também toda perdida de parte verdade. do TCC. Você jogou o código fora e fez o zero. Exato. Você tinha uma base ali. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Mas Cadê eu o quero... chat? Cadê o chat? E assim, eu falei assim, mas eu ainda quero Converta fazer... para Unity. Na época não tinha, cara. E qual que era, nessa época já A tinha Unity. C Sharp. A gente já estava trabalhando, né? Ah, tá. Durante esse período aí, a gente teve toda uma formação em C, né? Então, a gente começou do C, foi pro C++, Cara, o que eu depois penso C assim, Sharp, é tipo então- assim, que se fosse, você não mexeu com o sistema e foi mexer com o jogo. Um jogo é totalmente diferente de um sistema. Cara, um jogo é um pesadelo pra quem nunca fez, assim, porque de repente, se você colocar só os gráficos ali e vamos pensar do jeito bem simplista, tá? Você colocar uma plataforma e um cara pulando, você fez um jogo, você não fez um jogo. Você fez alguma coisa ali que é interativa. É. O jogo, O que define um jogo? ludicidade. Ludicidade está relacionado diretamente com o fato de você sentir alguma alegria. Isso aí Fotinho do foi. seu jogo. Isso aí já foi o TCC na Unity, tá? Que legal. Tá? Então, assim, sentir algum nível de alegria, vamos dizer assim, utilizando, né, o software. Então, entender que aquilo lá tem uma regra, entender que aquilo lá tem um objetivo. Se você pegar o produto, isso daí é no meu GDD, que é o Game Design Document, a Muralha das Escarpas. Tem toda uma história, meu jogo, tá? Que legal. Eu escrevi todo um GDD super Você não é um completinho. programador, você é um contador de história também. Cara, e tem que ser. Tem que ser, né? Porque um jogo, ele conta histórias. Se você não tiver uma história muito legal no jogo, Você vai ter aquele joguinho de anúncio você vai no ter uma celular. coisa Você mecânica. demorou quanto tempo pra fazer ele? Um ano. Um ano. Um ano. Todo dia. Todo dia. Tá Firmeza. no ar esse jogo aí? Não tá, cara. Aí você chegou a colocar no ar. Não coloquei. Por quê? Foram só 2 fases, é o que deu pra fazer, né? Junto com a entendi. escrita. Você podia ter feito um open source pro povo continuar desenvolvendo seu Exato. Esse daí Ó, o modelinho. esse daí é o Alex Ace, que é um personagem. Porque assim, a história basicamente é uma história clássica, né? A rainha Mais perto do A microfone. rainha vai e desaparece, né? No meio com a comitiva inteira no meio de uma floresta. Aí o que acontece? A culpa vai pro capitão da guarda, porque ele sempre acompanhava a rainha e naquele dia ele não acompanhou, né? Só que na realidade naquele dia ele tinha bebido. Nossa. E ele caiu por algum lugar lá e não acompanhou e não fez esse trajeto. E qual que é a base do jogo? Eu falei assim, cara, esse jogo ele não pode ser só isso, porque é uma história muito comum. Aí eu peguei os naipes das cartas de baralho e falei assim, e se eu fizer de repente os personagens baseados nos naipes? Mas aí eu acho que vai ser muito evidente. Aí eu fui lá e comecei a ler a respeito de baralho. Fez uma lista no País das Cheguei Maravilhas. em alguns baralhos antigos europeus e as regiões do mapa aqui desse GDD que está escrito, elas são descritas com os nomes dos naipes de baralho em alemão antigo. Meu Deus, cara muito criativo, velho. Cara, Invejo. Aí os personagens também eles são baseados, né, nos naipes. Esse aí é o capitão da guarda que estava preso Cachaceiro. naquela muralha das escarpas, né? Então, assim, tem toda uma descrição, né? Depois ele foge daquela parte da muralha que é uma prisão. Essa posição aí é a posição em T clássica, tá? Pra você modelar objetos 3D. humanoides, né? Legal. Humanoides em 3D, para depois você colocar o rig, né? Que é o esqueleto que vai dar algum nível de movimentação
Que legal. depois que você vai fazer A na hitbox? Unity. Incrível. Então, daí também tem a questão da hitbox, mas assim, eu fiz um GDD que fosse interessante. Aí eu contei toda a história na apresentação do TCC, e eu acho que eu sou um bom contador de histórias, né? Porque eu também sempre gostei de jogar RPG. Eu nunca Que mestrei, né? Mas sempre gostei de jogar RPG. E pra mim, assim, foi uma experiência muito engraçada, porque a banca ficou olhando com uma cara muito de quê? Fez várias perguntas técnicas pra mim, eu respondi todas. Que bom. E aí, de repente, eu peguei o notebook, coloquei ali em cima da mesa e falei, vocês querem jogar? aí o pessoal falou assim, mas tá pronto, tá funcionando? Eu falei, tá funcionando. Que legal. Aí coloquei pra rodar a Unity lá, o pessoal jogou, gostou, né? E eu vejo que você falando assim como se fosse um filho. Você Ah, fala com o brilho no olho. cara, é muito investimento emocional, Tipo por assim, mais quanto simples, tempo faz né? isso que você fez? Ah, cara, já faz 2009, 2010, mais ou menos. E, tipo assim, até hoje é um grande orgulho seu. Cara, porque deu muito trabalho. Eu E imagino, foi eu tava- muito eu tava estressante, vendo, por exemplo, né? tipo assim, olhando, tipo assim, cada detalhe dessa camisa, se você pensou e fez. Eu imagino que quando a gente faz. textura da camisa. A gente fez o sistema junto agora do trabalho, fez o site lá. Cada pedacinho do site a gente conhece, porque foi a gente que programou. Imagina o jogo. Isso. Tipo assim, vai ter um detalhezinho lá na grama que É. ninguém Só- vai olhar. Só você vai saber onde tá ele. É igual É. o Red Dead, o pessoal fez Sim, detalhes no olho sim. do personagem, tipo assim, mano, muita gente não vai perceber Não aquilo, vai mas tá lá. perceber. Ó, se você olhar na imagem anterior, né, do cenário ali, cara, eu coloquei cada mureta daquela ali Cada na vila. graminha, né? Porque em volta da prisão tinha uma vila, um vilarejo. Nossa, E tinha algumas barracas abandonadas com minigames que você poderia jogar. que legal. No caso, se você pisasse nessa parte aqui e conseguisse acertar as maçãs nos alvos, ele dropava essa energia. Que legal. Pra você liberar depois um barco que estaria lá no fundo num porto que eu construí. Que da Pra hora. você Caramba. poder fugir. Que da hora. E tipo É. assim, você é seu filho mais novo. É meu filho, é uma história, né? Talvez eu acho que eu consigo contar essa história pro meu filho, Que legal. né? Não sei se eu sei o fim dessa história, mas é fato que todo esse nível de construção, depois que você vê pronto ali, dá muito orgulho, né? E você joga hoje em dia? Jogo. O que Sempre joga o quê? joguei. Qual que é o seu jogo favorito da atualidade? Elden Ring agora. Elden Ring? Nossa. Tô esperando pra sempre. Deixa eu te Eu sou perguntar. Souls-like, cara. Sempre Gosta de... Já jogou Ghost of Tsushima? Já joguei Ghost of Tsushima. Cara, Nossa, jogaço. muito bom. É o Red Dead do Japão. Exatamente. Nossa, é muito bom. Exatamente. Eu tô apaixonado nesse Né? jogo. Eu Acho parei que pra no fazer Minecraft. algo melhor, cara, tem que. Eu Tem parei que no lutar. Minecraft, gente, desculpa. Mas Minecraft eu jogo com meu filho. Maravilhoso, eu jogo normal. Com certeza. Esse dia eu baixei no PC pra ele Joga. e dá pra você baixar o de celular. Agora o Pocket Edition no PC a gente joga Sim. junto. Muito Jogo Fortnite também. Nossa, Fortnite, eu atualmente tô jogando mais jogo competitivo. Eu adoro, sou É. apaixonado em Rocket League. Rocket League, Rocket nossa, League. ele é um bom Eu tenho jogaço. labirintite, eu não consigo jogar. Eu fico tontinho É um jogando aqui. jogaço, Rocket Nossa, é muito League. bom. Muito bom mesmo. Eu tive que parar de jogar Fortnite, tava acabando meu cartão de crédito. Então, essa questão da compra dentro do jogo, ela tem que ser mediada, né? Tem. Porque realmente. É tipo assim, é que o André me conhece melhor, ele Ah. sabe que eu sou fissurado por uma coisa chamada Invencível. O desenho. Certo. A animação. Eu E ele conheço lançou no Invencível. Fortnite. E eu Aham. quero tudo do Invencível Você queria no tudo do Fortnite. Invencível? Eu quero tudo. Entendi. Aí minha mulher não deixou eu comprar o Entendi. pacote inteiro, eu comprei só umas skinzinhas separadas. E dá um quentinho na hora que você aparece lá no Oh. mapa com a skin. Eu ganhei a partida e falei, eu sou invencível. É, Porque eu tava com a roupa do Invencível. eu lembro que a gente tava, eu e meu filho, a gente assim, brincou demais na época que tava passando o filme do Wolverine e do Deadpool. Sim. Que aí eu comprei o set completo Eu comprei com até também. música, né? E a gente ficava botando pra dançar e a galera ficava acompanhando a gente nas Que legal. dancinhas. E no final a gente nem jogava praticamente, porque ficava É só fazendo resenha, social. só resenha. É só social ali, só social. Que legal. E E- o jogo tem muito disso, né? Do social que tá Você presente falando ali. assim do seu filho, e você acha que ele vai seguir por esse mesmo caminho que você seguiu? Cara, ele já sabe mexer no Photoshop com 12 anos, né? Que legal. Eu Eu com 20 não sei. já ensinei Photoshop pra ele. Tem alguns softwares no code
que eu já passei pra ele fazer jogo, ele já fez os jogos dele. Qual Sério? software que você indica assim no Cara, Code? Eu acho que a Unity tá seguindo um pouquinho dessa linha hoje em dia, do no na, code. na realidade, a Unreal, né? A Unity tem o Bolt, que você consegue fazer. Perdão, a Unreal, falei errado. A Unreal Engine, né? A Unreal ela tem a questão do no No code. code. E a Unity tem o Bolt, que é um sistema no code que você trabalha, tá? Tem o TikToker que eu sigo que, tipo assim, ele pega um jogo e ele tenta recriar Isso. em 24 horas. Aí na Unity, tipo assim, ele só modela, vai juntando isso, baixa isso, pega aquilo. Ela copiou da Unreal, porque a Unreal já tinha o Blueprint. Legal. Né? Que trabalhava dessa forma. O que né? seria o Blueprint? Também é um sistema no qual você tem caixas ali que você cria, né, sessões e vai codando. Mas Qual que é a ideia disso, né? Na realidade, se você for um desenvolvedor indie, tem muita coisa para se preocupar no jogo. Você tem que se preocupar com a animação, com a música, com o cenário, você tem que se preocupar com o som. E, cara, de Eu repente, acho se que o você for se programador indie, preocupar. ele se preocupa muito também com a identidade que ele cria. Isso. Por exemplo, tipo assim, o show que ele se me indicou lá, o que você me indicou de joguinho indie lá? Aquele do Fantasminha. King. Nossa, vai lembrar. Mas, Tá. tipo assim, é um jogo que tem uma identidade visual muito bem feita. Assim. Você fala do Limbo? Não, Não. é do aquele do... Fantasminha. Cara, o eu King. eu Tá. jogo esse jogo e esqueci o nome. Tá, ok, a gente, né? Vou Dá um dar um minuto, Google, dá Sem um Google. problema. E você joga o jogo indie também? Cara, eu gosto de jogos indie, só que agora, assim, com o doutorado, o meu horário de jogatina ficou muito restrito, né? Nossa. Mas espero voltar sempre que possível. Ah, esqueci o nome do jogo, tá aqui a fotinha. Ah, Hollow Knight. Hollow Knight. Hollow meu Knight, Deus. Hollow eu Knight. come- Tá Tipo certo. assim, é um jogo que criou uma identidade visual, uma Hollow mecânica. Knight eu usei ele aqui para desenvolvendo material aqui para Unimar, né? Para as mesmo? aulas. Eu usei ele em muitos exemplos. Tenho certeza aí. que tem aluno que vai estar assistindo, né? O pessoal do EAD. Do EAD, dos jogos, ele vai falar, cara, olha, o professor falou naquele capítulo sobre Hollow Knight. E assim, a gente tem o pessoal dos jogos e que dica você dá assim pra quem quer começar nessa área hoje em dia? Porque, tipo assim, você chegou numa época ali que, tipo assim, a Unity era bebê, a Unreal não existia. Tinha, mas tudo muito, assim, tudo muito americano, muito fora, né? Entendi. Material tudo em inglês. tudo muito gringo. Tudo muito gringo, né? Hoje já não tá mais assim, né? E Hoje é outro universo, eu hoje é imagino, outro assim, pra trabalhar. universo. Com Assim, o certeza. jogo hoje, o pessoal, eles pensam, vou criar um e ficar rico. Antigamente sempre tinha essa ideia, tipo assim, vou trabalhar com isso pra ganhar dinheiro. Se chegar a pensar nisso, ou você vai fazer por amor? Tipo assim, é Cara, arte. Eu acho que sempre tem que ter amor, né? Porque Entendi. senão vai chegar um momento que você vai olhar e falar assim, cara, não dá pra tocar isso. Mas você tava falando de dar uma dica. Primeiro, eu entendo que resiliência é uma palavra forte pra quem faz jogo. Aqui mexe com TI. Com TI, sim. Mas acho que o jogo é o mais... É o jogo mais, cara, porque pros meus alunos, o que eu percebo quando eles chegam, no Senac eu tive a oportunidade de ministrar vários cursos, né, Que legal. relacionados com jogos digitais. E quando eles chegam, eles têm assim aquele brilho no olhar, que não é como o brilho do olhar que você viu agora, de uma coisa que eu fiz. Mas eles querem fazer uma coisa muito similar às coisas que eles jogam. Que legal. Eles são Eu acho que é legal, mas eu acho que calma lá. Não, o meu legal, ele é um legal, tipo assim, que hoje em dia é possível você ter essa mentalidade. Que eu imagino, tipo assim, antigamente, quando você começou, você não falava assim, não, vou fazer, tipo assim, igual tal coisa. Porque, tipo assim, era tudo muito pouco ainda. Você não tinha uma gama muito grande, você não tinha, tipo assim, uma bagagem. Não, eu jogo isso, tipo assim, só em 5 minutos que a gente citou 10 jogos diferentes, a gente já jogou. Sim. Tipo assim, o jogo antigamente era muito mais inacessível. Só que eu acho que eles vêm com um fogo, vêm com uma ambição, que eu lembro que uma vez eu tive uma conversa com um aluno e ele chegou assim, professor, aí eu falei, qual que é o seu projeto? Porque eu sempre pergunto sobre os projetos, né? Assim, professor, eu quero muito fazer um jogo de xadrez. Eu falei, nossa, que legal, né? Tem jogos de xadrez aí, mas o que seu jogo vai ter de diferente de tantos jogos de xadrez que tem no mercado? Um jogo de xadrez 3D. Aí ele falou assim, não, Xadrez olha, 2. pensa bem, eu vou fazer várias animações que vão ocorrer durante a movimentação das peças. Eu falei assim, é?
Eu falei assim, professor. Por exemplo, olha, vamos supor que eu faço uma movimentação do cavalo ali e ele vai lá e come a torre. Eu falei assim, e aí, o que vai acontecer? Não, aí vai ter uma animação do cavalo dando um coice na torre, demolindo tudo. Eu falei, nossa, que legal, hein? Eu falei, e você já pesquisou quantas movimentações tem no xadrez? Aí ele ficou assim pra minha cara com uma cara de quê? Eu falei assim, olha, dá uma pesquisada, quantas movimentações que você pode, quantas jogadas você pode fazer no xadrez, que talvez aí você vai ter que pensar no número de animações que você vai fazer. Eu não sei quantos milhões, né? Cara. Eu odeio jogar balde de água fria assim pros meus alunos, sabe? Mas é que eles vêm com uma coisa assim, um ímpeto, sabe? De repente você, cara, faça uma coisa simples, comece do simples. E depois vai fazendo aquela casca de cebola, vai fazendo Vocês têm outras camadas. coisas. na criação de jogos, tipo assim, o Hello World de vocês? Tipo assim, que na programação todo É. mundo que começa dá um Hello World em qualquer linguagem. Ah, Vocês têm, tipo cara. assim, tipo, o dinossauro do Google é o nosso Hello World. Todo mundo começa por aquele eu ali. poderia dizer que todo jogo de plataforma que você faz é um tipo de Hello World. Tipo o Mario? Não, tipo um quadradinho pulando de uma plataforma pra outra. Tipo aquele do Dash lá da Play Store? Geometric Dash? Isso, tipo Geometric Dash. Que legal. Né? A gente poderia dizer que sim. O Geometric Dash é o Hello World legal, cara, gostei. Não sei se eu definiria isso como um Hello Não, World, mas eu acho que É pra o quem tá começando Equivalente. é alguma coisa equivalente a isso. O que você tem, assim, pra falar pros seus alunos novos agora do EAD? Olha, Mas acho que esse Hello World aí continuem. demora um pouco mais que o nosso, hein? Rapaz, Demora um pouco. Tava Nossa, pensando tem aqui. 2, 3 linhas dependendo da linguagem. O deles é 18. Cara, 18 linha, 8 continuem, modelo. continuem estudando, é importante estudar. Não deixem de gostar de jogos porque de repente você fez um jogo e ninguém ligou pra isso. Porque eu entendo, e existem pesquisas em cima disso, que dizem que talvez no primeiro produto você não vai acertar. Em média, olhando o mercado, algumas produtoras elas acertam no sexto ou sétimo produto desenvolvido. Né? Estejam sempre indignados com os jogos que vocês jogam, no sentido de você ter um olhar crítico. Falar, E- tá faltando isso nesse jogo, eu podia melhorar isso. nesse isso. jogo. Não, olha, eu poderia fazer um igual, mas aquele lá eu acho que essa parte não ficou legal. Uhum. Né? E esse olhar crítico Mas o ele é muito crítico também tem importante. que ter um pouco do cuidado de isso ficou ruim, não gostei, ou tipo assim, posso fazer melhor. Ó, Tipo assim, você não menosprezar o que você fez. Eu acho que sim, esse é muito um erro que eu tenho. Tipo assim, o perfeccionismo. muito perfeccionismo. Entendi. Eu não consigo entregar uma coisa ali, tipo assim, a gente teve uma semana pra fazer o site. Eu queria que ele estivesse pronto no segundo dia pra mim. Os outros dias eu só ficar aperfeiçoando ele. Entendi. Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, com os jogos eu não daria certo. Eu falo, tá ruim, não gostei, ficou É. feio, tá diferente do Fortnite. Você recomenda algum lugar, algum site, algum canal pra entender o básico de jogo pra ver se a pessoa quer seguir? Olha, nos próprios sites das plataformas, se você for entrar no site da Unity, tem muito material lá para você Legal. estudar. Da Unreal tem muito material. As comunidades, elas são ativas, elas são fortes. Né? Você vai encontrar conteúdo, às vezes, dentro do YouTube, explicando o funcionamento da engine, e às vezes é uma explicação que é avançada, tá? Que legal. Não é o básico. E você olha e fala assim, como que esse cara tá falando tudo isso daqui assim? De graça. E jogando assim pra galera, né? Aham. Uhum. Então, assim, realmente, eu recomendaria os sites das próprias engines. O desenvolvimento de games, ele dá bastante dinheiro? Cara, o que acontece, né? Hoje em dia é possível você monetizar colocando esse produto em lojas. Né? E Na essa, Steam, na Epic, Sim. essas coisas assim. E Na por Play Store, e por Apple. incrível que pareça, às vezes você vai olhar um jogo assim que você vai considerar talvez não tão bem feito, mas de repente ele cativa um público em específico. O jogo do Coco vendeu quase 1 milhão de Isso, cópias. Coco Simulator. Eu não Cara, joguei Você é um coco Você não vai numa jogar também. paisagem. Mesmo se você instalar, você não vai jogar. Porque você não faz nada, tipo, é quase um PNG o jogo. Você é um coco que você consegue olhar em volta de você uma paisagem de uma praia. E vendeu quase 1 milhão de cópias. E tem aquele jogo da banana, é só de clicar. É, vai na, aqui clicando. na realidade, você é ali isso não na simulação real, né? Na simulação tipo arcade, você é um coco que cai do coqueiro. E você fica com a câmera simplesmente olhando em volta de você. Você é porque um coco, o que o coco faz? Nada. um coco faz isso. Obrigado pelo seu dinheiro, idiota. É. E quanto que é? Mas aí, não sei, mano. eu dei muita risada porque a sacada deles colocarem o modo simulação real, né? Quase que real. Aham. Você já viu? Tem dois Não. modos dentro do jogo. Não, eu só vi, tipo assim, alguns cortes. É. Eu não quis ir atrás. Tem o modo normal
e tem um modo quase que real. E no quase que real, a hora que você... será que eu posso dar esse spoiler? Pode, gente? pode. Quando você clica, a tela fica preta. Aí o que aparece depois é uma explicação no meio da tela. A tela está preta porque Coco não tem olho. Cara, eu confesso pra você que eu chorei de dar risada. Olhando aquela tela preta. Com certeza alguém falou, meu É um último humor. dinheiro foi nesse coco, toma, monitor. Cara, mas é um humor tão refinado que eu falei assim, cara, realmente... É o melhor jogo do mundo. Não sei se é o melhor, né? Mas a sacada foi genial, com Sim. certeza. Deixa eu te perguntar agora, professor. Você já foi um empreendedor Sim. e já trabalhou em empresas não como funcionário. Na sua visão... Até multinacionais. Multinacionais? É, Qual? Sharp, Canon, Kodak. As Como? matrizes lá no Japão. Ah, que legal. Que legal. Tá? Na sua visão, como você já foi de cada um dos mundos, o que vale a pena, qual dá mais dinheiro e qual você gosta mais? E às vezes nem é questão do dinheiro, acho que é da qualidade do serviço também, né? Também é a qualidade de vida que você tem em cada um Olha, desses mundos. Eu não vou iludir, porque se de repente você pensar qualidade como volume de trabalho, o que acontece? De repente você vai falar assim, não, o cara CLT ele fica trabalhando ali demais. Mas se você faz um negócio que dá muito certo, O empreendedor trabalha o triplo. você vai trabalhar demais também. Vai. Tá? E não se iluda, porque você como dono de negócio, você é o cara que vai trabalhar mais. Você não vai ter a sua série, deixar o povo trabalhando, eu vou ficar de boa aqui. Não, você vai Aí ter você que... fala assim, mas você é contra, né, empreender de forma alguma, né? Eu só acho que você tem que ter uma visão clara para as coisas, porque às vezes as pessoas que talvez não têm tanta ciência de onde está se metendo, falam assim, eu vou abrir meu negócio porque... Vai sem estudar antes. Isso, eu vou abrir meu negócio porque eu não vou trabalhar. Aí final de semana eu fico de boa em casa e na realidade não vai ser isso. Não mesmo. E na realidade, quando chegar, por exemplo, o momento de você pagar os impostos, de você pagar um salário para um colaborador... O primeiro problema da empresa é que não vai ter mais ninguém para resolver, a não ser você sozinho, aí você vê como que é. Né? E você vai olhar e vai falar assim, cara, onde que eu vou tirar esse dinheiro agora? Né? E você tem que estar preparado para isso. E aí você fala, qual que é o melhor dos dois mundos? Eu vou falar assim, aquele que você se sente bem. Porque você pode empreender trabalhando também, como CLT. Sim, você pode fazer freelance hoje em dia, né? Não, mas eu falo assim no sentido de você, por exemplo, ser que o pessoal fala intraempreendedor, né? Que é aquele cara que, mesmo sendo CLT, ele galga posições dentro de uma empresa, ele consegue subir. Nunca ouvi ele falar. investe na educação dele, ele consegue cargos melhores, ele sobe de nível dentro da empresa. Isso ocorre, isso não é uma coisa que você vai falar, nossa, é verdade. Não, isso ocorre, né? Mas assim, eu acho que você primeiro tem que ter as experiências. Empreender não é fácil, você pode errar várias vezes. E normalmente se você conversar com empreendedores de sucesso, talvez você vai descobrir uma história de erros múltiplos ali. Que eles só conseguiram chegar onde eles estão por causa dos erros. Exato. Eu vejo muitas pessoas falando, por exemplo, até as empresas de jogos. Tipo assim, Fortnite não foi o primeiro jogo da Epic Games. Não, de tipo forma assim, alguma. é o maior hoje em dia. É. Tipo assim, a Nintendo, o Mario às vezes não foi o primeiro produto dela. Mas foi o que Minecraft não foi o primeiro jogo do Notch. Exatamente. Mas tipo assim, eu acho que a qualidade, ela vem de muitos erros. Exatamente. Tipo assim, a qualidade ela é você Porque o erro, a qualidade gente, vem da quantidade. Perfeito. Na realidade, eu entendo o erro não como uma punição, mas como uma experiência. É isso que a gente prega muito aqui no podcast, da gente, do convidado, a gente sempre chama um convidado que tem uma bagagem ali, profissional, uma bagagem de vida maior. Tipo assim, até uma pergunta que eu queria fazer, tipo assim, um erro que serviu de aprendizado pra vocês, você fala assim, poxa, errei nisso, vocês podem não errar, tipo assim, como profissional da área. Eu errei com sociedade. Por quê? Porque, cara, sociedade é um casamento. E se vocês não estiverem, assim, se você não tiver muito alinhado com o seu sócio, no sentido de você ter o mesmo objetivo, o negócio tende a dar errado. A gente entende. Divergências de ideia não é problema, tá? Eu acho que é possível você sentar numa mesa e falar assim, não, eu penso desse jeito. E o seu sócio olhar e falar assim, não, mas eu acho que do outro jeito é melhor. E de repente vocês, no melhor dos dois mundos, conseguirem chegar no consenso da melhor ideia possível, que abraça os dois mundos.
E talvez se você for pesquisar um cara que ele fala sobre criatividade, que é o Steven Johnson, ele fala assim que as ideias melhores que apareceram até hoje, elas são fruto de ideias opostas. Caramba. Porque não existe aquela coisa que é universal, tipo, eu vou falar alguma coisa que vai servir e vai ser ótimo. Não, de repente foi aperfeiçoado, de repente teve um outro lado, de repente teve uma outra lente para ver as Mas coisas. você acha que é bom ou ruim a sociedade? Eu acho que quando se acerta, é bom. Eu tô sendo meio redundante, mas como é um casamento, Tem que ter umas regras explícitas ali. as né? regras elas têm que ser explícitas. Aí você fala, tem que ter amor ao trabalho, mas tem que ter as regras. Às vezes tem um amante. Não. Foi o André que falou. Não. Amor, eu te amo. Você viu que foi ele, o Júlio viu que foi ele. Eu nem ouvi isso daí. Eu tava mexendo na caneca nem aqui, ouvi ó. isso daí, não quero nem saber Amor, eu disso tava daí. vendo minha caneca aqui, ó. Mas assim, gente, realmente, sociedade não é uma coisa fácil, né? No E, sentido assim, de- o seu maior acerto na sua carreira? O estudo. Antes, posso voltar? Por favor. Como você já empreendeu, você já trabalhou CLT, você que, no seu lado empreendedor, tem aquela pessoa que fala, só vai conseguir quem tem mente de empreendedor, só vai conseguir criar um negócio assim. Você acredita que a pessoa pode chegar nesse nível ou tem que nascer com essa mente? Olha, eu entendo que as coisas são graduais. Eu entendo que você não nasce correndo, você nasce andando. Eu entendo que existe uma escala para as coisas. E eu entendo também que às vezes não existe aquele aparecimento que é totalmente disruptivo e você acerta logo de cara e tudo vai às mil maravilhas. De repente, com coisas pequenas, que foi o meu caso, tá? De repente, eu olhei para os lados e eu vi tanto volume de trabalho na minha casa que eu não estava mais conseguindo ficar. Aquilo lá já não era mais uma casa. Aquilo já era um escritório. Nossa. E eu olhei pro meu sócio, falei assim, cara, você tá com o mesmo problema que eu. A gente não tem mais nem final de semana. A ponto de, por exemplo, eu estar correndo na esteira. O poliesporte ainda existe, né? Mas ele é pequeno, ele é menor hoje, né? É. Mas na época que ele era grande, eu Não faço correndo. ideia que é isso. É uma academia, né? Ali na Esmeralda. Ah, entendi. É. Aí eu tava lá no poliesporte na esteira Do lado da NC correndo. hoje. Ah, sim, sim. O meu cliente entrando pela catraca para me passar serviço enquanto eu tava fazendo a esteira. Ah, não. Sério? Mas Sério. ele sabia que você tava lá ou ele passou Ele e te viu? sabia, ele Ah. sabia Ah, não, que eu aí- estava lá. Você manda caçar o que fazer. Cara, não, eu nesse ponto eu sou meio trator, cara. Eu falo assim, tá bom, fala aí, o que é? Né? E meus amigos assim, cara, Fábio, eu falo assim, Vai cara, dar trabalho. deixa, esse cliente é bom, né? Mas eu tava com um nível de trabalho muito grande e ele com um volume também muito grande de trabalho. E a gente falou assim, vamos juntar? Eu levo meus clientes e você leva todos os seus clientes. Pra gente Mas ficar pior ainda. Que trabalho que você prestava nessa Cara, época que você é tá a falando? parte de design, Entendi. desenvolvimento, Entendi. marketing. Isso tudo É que- como empreendedor. como A empreendedor. gente tá falando de quantos anos, mais ou menos, atrás isso? Cara, eu não sou novo, né? Aham. Então, foi antes da faculdade. Então, tipo assim, porque você vai eu pensei assim, beleza, a gente encontrou na academia, porque na época não tinha WhatsApp, talvez. Não. E, tipo Porque isso ele que eu- realmente- Isso eu tava pensando quando você Olha, falava aqui, ó, né? pra você ter uma ideia como que tava o meu nível de trabalho. Ele era um cara do Rio Grande do Sul e ele vinha trazer trabalho pra mim. E, tipo assim... Cara... Você entende? Não tem Ele nada trabalhava a ver. numa entendi, empresa do é. Rio Grande do Sul e ele trazia trabalho pra mim. Quer dizer, Ele não é porque não Ele tinha gente pessoalmente, pra fazer ele lá. pessoalmente. Gente pra fazer. É, Mas ia mandar porque. Ué, o funcionário trabalha aqui, É, sei lá. mas eu também não vou falar assim, é por conta da minha qualidade de trabalho. É também. Também. Mas eu acho que é o conjunto da obra, no sentido que eu fazia um atendimento muito legal. Eu tava treinando. Não, independente disso, sabe? De você dar total segurança pro cara que tá te contratando e você entregar exatamente o que ele tá te pedindo. Legal. Eu sempre trabalhei dessa forma. Tá? Eu Legal. nunca fiquei fazendo, então, toma esse daqui pra você, porque é o que deu pra fazer. Não funciona. Pra mim não funciona assim, né? Então, em algum momento eu me vi me associando com uma pessoa que tinha as mesmas condições que eu Aham. e foi gradual, porque o aparecimento dos clientes foi uma coisa gradual, a ponto de a gente ter uma sala, alugar um local, Que é uma né? parte boa da sua vida, você considera? Foi legal, mas muito trabalho, cara. Deu porque deu dinheiro.
deu pra dar um dinheiro legal. Assim, O né? cara milionário. Não vamos chegar a isso, né? Sócio do Photoshop. Não é isso, mas deu pra... Tinha uma qualidade de vida, pelo Sim, menos. sabe você passar o mês tranquilo, falar, Não. olha, não sabe, né? Eu não sabia. Não, Então, sou estagiário. foi uma época legal, foi uma época boa. Ai, que bom. E assim, não cortando o assunto, mas o assunto a gente não pode deixar de falar. Põe aquele vídeo pra gente Eu ia lá, falar disso, Julião. eu ia falar disso agora. Põe aquele vídeo legal lá. Desse samurai quebrando tudo. Ai. E como é que foi essa época da sua vida como samurai, ninja? Como que a gente pode rotular você? Primeiro vamos começar. Olha o vídeo, olha o Quais- vídeo. Olha. Ele faz um carinho. Ó. Ele quebra a mão nesse vídeo, tá? Temos fratura exposta nesse vídeo, ó. Rapaz, isso daí tem Você é que louco. ser muito macho pra fazer isso. Tem que ser muito macho. Olha, Ele nunca vai falar todos. Nunca. não, cara, Ele eu bate vou e te fala falar o tudo. segredo disso daí, em parte é a respiração. Se você não esvaziar todo o hará, que é essa parte do diafragma, do estômago, se você não exalar todo o ar exatamente a hora que você toca no bloco, você quebra a mão. O segredo é respiração. Não é com esse tamanho de nariz, é quebra essa parede. É capota essa parede rapidão, mano. É, Sem ensinar lá Isso depois. foi uma indireta pra mim, irmão? É quase igual ao nosso negócio. Ah, não é. mas eu sempre pratiquei, eu sou muito ruim de futebol, tá, gente? Minha esposa joga futebol melhor do que eu. Quais lutas que você já praticou, pratica? Artes marciais Artes ou lutas? marciais. Tá Ó, certo falar lutas? luta no dia a dia, né? Ah, então artes Seria marciais, tudo né? bem, erro meu. É. Olha, eu já pratiquei karatê, né? Como visto aí, mas outro estilo de karatê. Isso foi karatê. Isso daí é karatê. Karatê é aquele padrão, você me explicou que tem três tipos, eu acho. eu na minha adolescência pratiquei karatê Shorin-ryu, né? Que é um karatê muito legal pra defesa, assim, mas ele não é tão consistente quanto O Shorin-ryu, ele é do Cobra Kai, né? Que tem na série dos Miyagi lá. Mas não é igual, por exemplo, o Kyokushin, né? Esse que eu pratiquei é Kyokushin, porque vale nocaute, né? Não é um karatê assim desportivo, muito desportivo. Aham. Ali é seu filho. Esse daí foi o ano passado, lá em São Caetano do Sul, né? O meu filho ele ganhou a medalha de bronze no Campeonato Paulista. Que legal. incrível. De saque de espada, porque eu também pratico Iaido, né? Que é a arte do saque da espada, né? Caramba. Você consegue me falar o que é o Aikido? O Aikido é um sistema no qual você vai trabalhar a torção do inimigo a partir de uma movimentação que ele vai fazer com você. Aí você torce, o inimigo fala. Falam, não sei se o Aikido é aquele que você usa a força dele contra ele mesmo. Isso. Aí você torce, o cara fala, ai, que dor! Desculpa. Isso daí é Kendo, tá? Kendo é aquele combate com espadas de bambu. Eu tive essa experiência. Parece esgrima, né? Nossa. Parece esgrima, né? Mas muito melhor. São Machuca um são pouco estilos, mais. né? Quero ver alguém fazer bullying com esse moleque aqui, mano. Isso também. Foi fazer bullying com ele. Golpe do dedo ush. Dá igual com o Kung Fu Panda. Eu tive a oportunidade de treinar algumas aulas, né, de Kendo aqui no Brasil, né? Com a minha sensei, Koizumi Sensei. Peraí, desculpa atrapalhar, mas esse Kendo não é o Iaido. Não é. Porque aqui a gente utiliza shinais, espadas de bambu. Né? Tanto que você tem que usar toda aquela proteção que eu tô ali, inclusive o capacete, porque realmente é forte, tá? A batida. É mesmo, eu falo assim, a espada é igual as de madeira, que não machuca. Tipo, a de bambu... Ela, cara, se souber bater, ela é bem dolorida, assim, né? Entendi. Mas assim, eu Vocês tive... não chegam a mexer com a espada de lâmina nesse? Nesse daí tem um kata que você faz com que pode ser feito com espadas de madeira, né? Que é o Bokuto. Aham. Mas realmente no Iaido é que você tem algo muito similar às espadas reais, né? E As com o que você sabe deles, as você consegue fazer katanas. na espada igual. Tipo assim... A arte de esgrima é você, por exemplo, no Iaido, é você aprender a sacar, você aprender a desembainhar. Quando a gente faz os movimentos do Iaido, a gente imagina situações nas quais a gente está combatendo um inimigo, Tá. né? Aquele que seu filho ganhou foi a Iaido. Iaido. E tipo eu assim, ganhei também, tá? que legal. A medalha de bronze no Paulistão no passado. E tipo assim, o que eu... a gente que não é dessa área, você falou que é a arte do saque da espada. Isso. Que você falou assim, mas tipo assim, o que eu imagino? Sacou a espada, sacou bem, pode guardar. Não. Tipo,
Explica De melhor. repente você sacar e a partir desse saque fazer vários movimentos de finalização. Ah, legal. É como se fosse a ginástica artística da espada. Mas de repente você simular, utilizar, por exemplo, vários cortes para você inutilizar vários inimigos atacando Que de uma legal. vez. Né? Então, tipo assim, você simula. Esse daí já é outros 500. Já. Esse daí já é outra coisa, Mas cara. antes, Esse aqui é uma qual que é o relíquia. outro tipo de karatê? É o Kyokushin, que é o que eu falei pra você. Tem mais um, tem? Tem dois tipos. Tem o Shotokan, né? Shotokan. Que eu não pratiquei, né? Mas eu pratiquei o Shorin Ryu e o Kyokushin. O que é esse Shotokan? O Shotokan é um karatê forte também, tá? Ele é pra mais ataque. Ele é um karatê forte também. Mas assim, pra quem não tá muito familiarizado, né? Vai achar que tudo é muito igual, mas na realidade existem... Eu já comecei a praticar, não consegui continuar. Entendi. Esse Shotokan. Shotokan. Pelo que eu me lembro, era esse. Eu Isso. fiz muito tempo de taekwondo. Eu Eu fiz taekwondo também, 4 anos. Muito legal. taekwondo também, mas... Cara, eu quero voltar pra luta. Tanto que aqui na nossa faculdade, ó, fazendo merchan, tem aula de luta aqui, tudo bem? É verdade, Ó, uma coisa que eu fiquei aqui por 3 anos da minha vida, trabalhei 1 ano, 2 anos de faculdade, fui sobre esses dias, cara. Aqui ó, pra você que é da faculdade, você indo ali no bloco de fisioterapia do lado da Do lado academia, do ginásio. você vai ter o ginásiozinho ali, uma salinha que eles vão te inscrever pra aulas de luta, quer dizer, aulas de jiu-jitsu, capoeira, musculação, natação e outras coisas. Pra quem tem interesse, dá uma passada lá. Verdade, a gente Agora, descobriu esses dias. sim, tem até e a eu tabelinha lá de vou horário. fazer capoeira, que é uma coisa que eu Sim. amo. Quero muito fazer o jiu-jitsu. Quem sabe, né? Eu venha dar aula aqui. Nossa, eu quero. Você pode dar aula? Eu vou fazer um exame agora em agosto, dia 1º de agosto. Eu estou indo para São Paulo para fazer o exame para o segundo Dan, né? E também participar do Campeonato E como é Brasileiro. que funciona? É mesmo? De cada vez, como é que funciona esse exame? Esse exame, na realidade, tem uma banca, né? De pessoas muito, assim, com É a tipo graduação. um TCC. É tipo um TCC de artes marciais. Que legal. E, inclusive, vem pessoas de fora também, tá? Do Caramba. Japão. O ano passado, quando eu fiz o exame, tinha um ocidental que veio da Holanda, né? Professor René, Sensei René, que ele é um dos poucos ocidentais que passou nos exames de graduação lá dentro do Japão. Que legal. Tá? E ele estava na banca, assim. Então, você pega um cara assim... Porque ele é um cara que seguiu a carreira militar lá na Holanda, né? E ele deu uma passada aqui no Brasil para fazer uma avaliação nossa. Essas artes marciais esse no período. no Ocidente, eles foram usados muito em guerra, né? A gente vê, tipo assim... Sim. Por isso que eles levam, tipo assim, tão a sério isso. Tipo assim, é uma coisa que não é tão forte na nossa cultura, assim, as artes marciais. Tipo assim, a gente tem o jiu-jitsu, tem a família Gracie, tem... Tipo assim, tem a base da capoeira, mas lá é algo, tipo assim, que já é o futebol deles, né? A Tailândia tem o. Muay Posso Thai lá. falar para vocês uma experiência diferente que eu tive no Japão Por favor. andando? Passando na frente de uma escola. Porque aqui você passa na frente da escola e está tendo educação física, você vê o cara jogando futebol, um jogando vôlei. Eu achei muito diferente eu passar na frente de uma escola no Japão e ver eles treinando arco e flecha, Que legal! os alunos. Nossa, seria um sonho. Né? Então, assim, são esportes peculiares e ligados diretamente à cultura do país, né? Sim. Se a gente fala que no Brasil aqui todo mundo é bom de futebol, Mas- eu não tô incluso, né? Sou gringo. Fazer o quê, né? Eu acho Mas que assim, falta no na Japão escola um tem pouco a gente isso. conhecer mais a cultura dos outros lugares, a não ser aqui do Brasil. É Falta verdade, um pouco. com certeza. Concordo 100% disso. Olha, eu acho que o termo arte marcial, pra mim, ele tem muito significado em que sentido? Que nem, por exemplo, quando eu treino Iaido, existe toda uma etiqueta antes de você começar efetivamente o treinamento. Eu gosto dessa parte da etiqueta. Que legal. Sabe, de você se posicionar, de você sentar adequadamente, de você ter um jeito de manusear a espada para não ser desrespeitoso Sim, com a nossa. pessoa que está assistindo você, né? Então, assim, a gente treina, né, katas, né, que antigamente esses katas, essas movimentações eram apresentações para o imperador. É, porque eu dei um Google pra não falar besteira, mas é marcial, vem de guerra, bélico, É isso, bélico, é isso. relativa militar ou guerreiro. E aí tem a questão da arte. Né? Então, tipo assim, é belo, mas ainda assim é bélico. Exato. Né? Tem essa assimilação. Uma pergunta, com interesse pessoal.
Que me interessa muito pela parte de artes marciais. Você acha que é muito tarde pra começar a treinar todas? Tipo, não tudo de uma vez, mas tipo, começar com uma. É tarde pra começar, eu acho. Tipo assim, por exemplo, você começou cara, novo. Eu comecei novo algumas, eu, né? eu não comecei, sabe? Ó, É. o Iaido mesmo, pra vocês terem uma noção, eu comecei durante a pandemia, Ah, legal. tá? O que aconteceu? Eu treinava aquele estilo de E onde você treina? Cara, eu treino em casa. Sozinho? Não, com acompanhamento do professor online. Que legal. E onde você achou esse professor? Cara, na Qual que é o realidade... número dele? Nossa, tem muitas Brincadeira. perguntas, né? Desculpa. Mas o que acontece, gente? Durante a pandemia, eu me vi numa situação na qual eu não poderia mais treinar karatê porque era uma luta de contato, É verdade. tá? E eu falei assim... Aí o tempo foi passando, eu falei assim, cara, eu tô deixando de treinar. Tô parando. O que eu vou fazer? E as pessoas na pandemia tentavam, né, dar palestras, videoaulas. E a Confederação Brasileira de Kendo, né, que é a instituição aí que tem aí, que rege, né, o Kendo, o Iaido, o Jodô, que é a luta de bastão, que eles também têm lá, eles começaram a dar uma série de palestras online. E foi muito legal esse contato que eu tive no sentido de me encantar pela cultura, por tudo que era falado ali, né? E eu comecei a treinar em casa, com meu filho. A pandemia, ela foi muito complicada, mas foi um momento de renovação, né? Tipo Você assim, aprender a fazer as coisas de forma um pouco diferente. Né? Mas então você não acha que é tarde? Ou você acha que é tarde? Eu acho que nunca é tarde para quando você quer realmente fazer alguma coisa. Mas, E assim, a você arte acha marcial talvez ela esteja aí para provar isso, né? Você pode começar. Eu não vou falar assim, o cara vai começar uma capoeira com, né? 30 anos. Não, 60 anos 60. ali. Não dá, né? Eu acho que tem algumas artes marciais que elas são de alto impacto. Elas têm um desgaste maior, né? Mas existem artes marciais também na qual você consegue fazer. Tudo acho que vai depender muito. É igual aqui, né? Assim, faculdade, educação. Tudo depende muito da pessoa que te ensina. E É o verdade. quanto você E está o disposto... comprometido. Isso, comprometimento. O comprometimento na arte marcial, ele traz nível de resiliência para você. E arte marcial dá dinheiro? Hoje em dia, por exemplo, assim, se você foi Torneio. premiado, você ganhou alguma premiação em dinheiro, por exemplo? Tipo, Eu sou um atleta amador, né? Eu não conseguiria falar isso para você. Não, mas tipo assim, é que a Mas- premiação em medalha de bronze que você ganhou veio alguma coisa de dinheiro, é só a medalha. Ou, tipo assim, veio uma medalha e um patrocínio, a medalha Não e tal veio coisa. dinheiro, mas veio uma experiência Aham. muito até engraçada, né? De eu ver meu filho de 12 anos batendo em assim, candidatos adultos. Que legal. Porque é por graduação, não é por idade. Que legal. As competições elas Mas são por se graduação. você vê um adulto batendo seu filho, você nem ia intervir? Não, é porque não existe contato físico no Iaido, tá? Mas sim na precisão do kata, na movimentação. Que legal. Né? E foi muito engraçado ver os juízes levantando a bandeirinha em favor do meu filho, né, tal. E, cara, sobre dinheiro eu não sei vocês te me dão dizer. licença, eu vou no banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá, vai Vai lá. lá. E assim, eu não saberia te dizer a respeito de dinheiro, mas na realidade eu não treino pra isso. Não, com certeza, eu imagino, mas tipo assim, é uma forma de ganhar dinheiro. Porque, tipo assim, se a pessoa quer viver disso, eu penso. Você acha que dá pra ganhar dinheiro se sustentar, assim, com a arte marcial? Não sei te dizer. Eu acho que não, talvez não. Boa parte dos atletas que eu conheço, eles têm, né? Eles são praticantes, não são praticantes profissionais. Eles Aham. têm uma segunda profissão. Entendi. Então, por acho que conta patrocínio disso... ajuda. É, Se tiver patrocínio. patrocínio ajuda bastante. Tipo, você imagina quantas pessoas têm patrocínio hoje no Brasil? Pouquíssimas, por exemplo. Patrocínio que sustente a vida dela. Eu acho que a cultura do esporte ela tem que ser mais desenvolvida no Brasil. Eu tava vendo, por exemplo, eu sigo muito a Growth. A gente teve o exemplo do Bitelo, que chegou na Growth e, tipo assim, ele revelou o que era o powerlifting pro Brasil. Eu acho que falta um pouco ainda dessa revelação na rede social. Tipo assim, das pessoas que estão realmente saírem desse escuro. Porque, por exemplo, você faz, a gente se trombou no Neymar algumas vezes, eu nunca imaginava que você fazia Iaido. Tipo assim, até agora há pouco eu não sabia o que era. Então, tipo assim, se você vê um cara, por exemplo, que joga bola, ele vai falar muito disso. Porque, tipo assim, é uma coisa tipo assim, que é conhecido futebol. Se você nunca jogou, você já viu alguém jogando, você já brincou de futebol. Sim. Tipo assim, mesmo se você não seja jogador profissional de futebol, você já brincou de futebol com seus amigos. Sim. O Iaido não é uma coisa ainda assim tão
conhecido. Porque talvez ele carrega alguma coisa do nipônico, né? De você ser discreto, de você talvez revelar o seu Iaido. Na realidade, você ganha antes do combate. Numa postura, num jeito de olhar, na energia que você passa pra pessoa. Entendi. Né? Então, assim... Eu tô falando por conta do programa, né? E ok, tá tudo bem, né? Mas eu não fico também levantando a bandeira, falando, eu sou, né, o mestre de não sei o entendi. que lá. Tipo assim, você já vem com... Não tem Por exemplo, tipo assim, não é todo mundo que faria muito desse tipo de esporte, porque vai muito da personalidade também da pessoa, pelo que você falou, de ser uma pessoa mais discreta, uma pessoa ali formal, que sabe se portar antes e depois da luta. Tipo assim, você não vai... Seu filho não ganhou lá a luta, perdão. Seu filho não ganhou a luta e saiu zoando dos caras que perdeu. Forma alguma. Mas o futebol acontece. Mesmo porque na arte marcial, esse nível de respeito para com o adversário não é uma coisa de anime, né? Porque se você for entender que, por exemplo, de repente os dois estão treinando karatê, né? E vocês estão lutando um contra o outro. Aí você, André, ganhou do Luiz e falou: viu, eu ganhei, cara. É o que acontece no futebol. A gente vê o pessoal se zoando, mas torcida eu vou explicar zoando. por que isso não faz muito sentido. Por favor. Porque se você desmerece o seu parceiro de treino, que, entre aspas, é o seu adversário na hora do comitê da luta, né? Na realidade, você está desmerecendo ali um recurso que é fundamental para você treinar, o seu parceiro de treino. É verdade. Tá? Então, isso pode ser transferido e aplicado para as pessoas que estão convivendo com você ali. Eu acho que não tem tanto como dizer assim, você não desrespeita tanto a outra pessoa. Você se desrespeita. Se desrespeita. Porque é feio. E outra, supondo que você, igual que nem, por exemplo, eu já tenho um tempo, 4 anos de treino que eu tô treinando. Eu acho que se eu tiver uma postura dessa, eu tô me desmerecendo muito no sentido de que talvez em algum momento, com algum nível de treinamento, eu vou ensinar alguém. E eu não posso passar essa postura para quem eu tô ensinando. Eu acho que isso eu consegui visualizar recentemente muito na programação. Sim. Tipo assim, a gente começou o segundo ano agora, e a gente foi fazer a recepção dos alunos novos. E eu vi aquele mesmo brilho no olhar que eu tava um ano atrás. Sim. Tipo assim, tem um colega meu que começou agora no EAD. E, tipo assim, a gente querer passar, poxa, eu fui bem acolhido na área, eu fui bem acolhido aqui na Unimar. Isso é fundamental para você continuar, né? E eu quero retribuir isso. Isso é legal. Aí eu cheguei lá no estágio, tipo assim, falei, poxa, eu não sei nada do sistema. Eu fiquei meio receoso de perguntar, só que, mano, eu fiz a primeira pergunta, veio 4 pessoas me ajudar. O pessoal falou assim, não, tipo assim, falta eu pegar na minha mão e colocar no mouse e me ensinar. Então, tipo assim, quando você dessa forma, você recebe bem o próximo, você também vai ser bem recebido. Sim. E tem a questão da construção, que ela é coletiva. Conhecimento, habilidade. É lógico, a gente entende que existem casos excepcionais, que você tem pessoas que já nasceram com certos dons, sim, né? Com certeza. De repente aquele todas cara, as áreas, eu acho. aquele cara de programação lá, ele, cara, desde pequeno, você tem essas histórias assim, né? Mas eu acho que toda a construção ela é feita de forma coletiva e você talvez desmerecer as pessoas ao seu redor, achando que elas não estão envolvidas com esse nível de conhecimento, é um erro muito grave que você está cometendo, né? Até para o seu crescimento mesmo. Sim. As pessoas podem contribuir e ajudar você a crescer mais. Isso é importante. Que legal. Isso é muito importante. Mas agora, acho que tá na hora do... Bate-pronto? Bate-pronto. Solta a vinheta do bate-pronto. Ai, 7. Comida favorita? Eu gosto de pudim. Olha. Time de futebol? Cara, eu falo que é o Kashima Antlers, porque eu não torço para o time de futebol, então... Como? Kashima Antlers, lá do Japão. A pessoa fala, existe esse time? Eu falo, existe, pode pesquisar que tem lá. Viagem dos sonhos. A viagem dos sonhos... Você sonha em fazer? Cara, eu gostaria de visitar uma geleira. Que legal. Dia ou noite? Podia ser na aurora boreal. A pergunta, você prefere o dia ou a noite? Eu não sei, cara. Não sei. Dia ou noite? Eu não sou muito notívago, tá? Eu às vezes durmo cedo, às vezes não, quase sempre durmo cedo. Mas assim, talvez o dia. PC ou console? Aí você me quebra com essa pergunta, cara.
Ai, cara. Memórias afetivas, as minhas de infância, elas vêm do console. Qual? NES. No manjo. Porque você teve o Super NES depois, né? Ah. E antes do Super NES, que era 16 bits, você tinha o NES, que era 8 bits. Caramba, velho. Você jogava o quê? Cara, Pong? não, jogava Wolverine, jogava Spider-Man, Ah, legal. jogava Mario, jogava Mega Man, jogava tudo que se joga, Que só da com uma hora. resolução de 8 bits. Devia Só ser que o meu lindo. primeiro console não foi o NES, tá? Diferencie pra gente em poucas palavras que é 8 bits e 16 bits. Qual que é a diferença deles? Olha, a resolução gráfica é gritante, tá? E algumas questões de mídia, né, de multimídia, como som, algum nível de evolução ali Aham. com relação à questão gráfica do jogo. Legal. Aí, aqui, um jogo que marcou sua vida, então. Um jogo que marcou a minha vida, cara, Street Fighter. Nossa, muito bom. Por O quê? primeiro, o Street Fighter 2. Né? Mas tem algum motivo, assim, ou só joguinho Cara, muito? eu quero bater em alguém ainda- igual aquele cara ali. Eu ainda, em algum momento Por isso da que ele minha bate no vida, tanto hoje. eu frequentava fliperama aqui no Brasil, que é uma coisa, o arcade, o fliperama, ele desapareceu, Com né? certeza. Eu acho que eu cheguei a frequentar Lan House, mas tipo assim, É, pouco tempo da é. vida. House, mas nunca. Mas eu ainda Fliperama, peguei um não. momento de fliperama, Esse é assim. meu sonho em um, cara. Tem alguns É. espalhados pelo Brasil, muito, tipo assim, bem Isso, conservados, sabe? pontuais, né? É. Mas no Japão ainda é uma coisa comum, Que legal. os arcades. Eles estão com força total lá. A SEGA, ela domina boa parte do mercado de, exato, de arcades no Japão. Mas assim, é por conta das experiências mesmo, de você estar lá praticando numa coisa que não é online, todo mundo em volta torcendo. Que legal. É uma coisa muito ali Ah, é muito imersivo. visceral, né? Aham. Todo mundo do seu lado ali torcendo pra você perder ou pra você ganhar. Gênero de jogo favorito. Gênero de jogo, Souls-like. Personagem de jogo inesquecível. Um personagem Um de... só. Nossa, cara, não. O carrinho do Rocket League. Um único Cara, eu lembro que a primeira vez que eu vi Battletoads, que é do Nintendo, eu dei muita risada com o tipo de animação, porque os golpes dos personagens em específico eram golpes cartoon, né? Aham. Então quando eu dava soco, a mão ficava enorme. Que legal. Sabe, coisas assim? Sim. Coisa que hoje é muito aplicada, mas a primeira vez que eu vi num console de 8 bits, eu dei muita risada com isso. Multiplayer ou jogo solo? Ai. Souls-like é meio a meio ali, né? O Souls-like seria jogo solo, né? De Mas você certa também forma. tem a opção do Tem multiplayer. opção também. Ai, cara. Porque assim, eu acho ruim escolher isso, porque você tem jogos solos que me marcaram. Por exemplo, Call of Duty, Nossa. alguns CODs, a história. Não Maravilhoso. tem como você falar assim, não, eu não vou jogar o single player desse jogo porque, né? E É de igual repente, GTA, mano. O povo fala do online, mas a história cara, é a incrível. história é incrível, cara. Então, eu não vou responder isso Ok, aí, não. ok, Não deixa vou essa no responder, off. Não. Herói ou vilão nos games? Qual que você Os mais dois. Eu acho que a capacidade que o jogo, a capacidade lúdica gosta? que o jogo tem em você poder performar coisas que estão dentro de você, dentro do ambiente controlado, que as pessoas falam, nossa, será que ele, né, ele é ruim, ele é... Não, eu acho que todo mundo tem um pouco de bom e mal, né, dentro de si. Eu gosto muito E de o mostrar jogo, o ele motivo do vilão ser é, ruim, né? E o jogo, ele permite que você faça isso de uma forma segura e tranquila, então Que legal. tá tudo bem. Último jogo que você zerou. O último jogo que eu Zerou, zerei, você vê os créditos subindo na sua cara ali. cara, na realidade foi o Elden Ring. Legal. Um jogo... Não, foram 3 vezes que eu zerei o Elden Ring. Gosta pouco. Um jogo que todo mundo ama, mas você odeia. Que todo mundo ama, mas eu odeio. Eu não sei se eu tenho capacidade de odiar jogos, cara. Ai, que bonitinho. Não tenho essa capacidade porque toda vez que eu vejo um jogo, principalmente quando as pessoas comentam, ou pode ser de uma forma boa ou de uma forma ruim, eu entendo que teve alguém que desenvolveu aquilo ali e teve trabalho. Entendi. Então, a última Eu não pergunta, consigo, uma como pergunta desenvolvedor. bem top agora. é, Se você pudesse viver dentro do mundo de games, qual seria o jogo que você escolheria? se eu pudesse, Viver dentro de um jogo, qual você escolheria? O resto da vida você vai passar dentro desse universo. dentro do universo, Minecraft. Nossa senhora. No criativo. ai, cara.
Tem alguns jogos de corrida que eu acho que tem as paisagens tão bonitas. Veja com o Forza assim. O Forza Horizon, com aquelas paisagens maravilhosas. Que em parte elas existem, né? Dependendo do Horizon que você pega pra jogar. Talvez um jogo de corrida com uma paisagem maravilhosa. A pergunta é que eu perdi amizade por causa dessa pergunta. The Last of Us 1 ou 2? O 1 é bem marcante. Muito obrigado. O 1 é bem marcante. André, The Last of Us 1 ou 2? Olha que esse é meu amigo. É meu sócio. É meu sócio. Então, Vai perder a amizade. Obrigado. Só Mas- assista a primeira temporada da HBO. Muito obrigado, galera. Gente. Não, Acabou. os dois são muito bons, mas o O 1 1 é realmente sensacional. é muito Acabou o bom. bate-bola? Acabou. Pronto. Acabou o Que bate-pronto. ótimo. Que ótimo. Quer agradecer? Né? Pessoal, muito obrigado. pra 12 quem horas de programa. É, eu faria muito mais bom. 15. Me desculpa, Dá pra mas falar muita foi, coisa. foi um programa interessantíssimo, Quanto muito conteúdo. cativante pra mim mesmo, que eu adorei. Foi incrível te conhecer, Fábio. Eu vi que vocês passaram até aquela foto com aquele senhor, né? É verdade. E a gente nem comentou. Nossa. Cadê aquele senhor? Põe Põe pra o gente lá, senhor aí Júlio. na tela. Um Só último- pra gente último- fechar. Eu último acho que é ponto importante aqui. fechar com Que ele. Zé Ninguém. Fecha com essa foto. Esse Zé Ninguém. Que seu presente pra gente, seu amigo. O meu amigo é o Nolan Bushnell. É o fundador da Atari. Pouca coisa, pouca coisa. Isso daqui foi uma história muito peculiar, tá, gente? Eu fui para um evento em São Paulo, no qual, na época, eu era gerente de uma empresa que desenvolvia jogos, né? Conteúdo DLC. E ele Você pode ficou... falar qual? Ai, não. Não Deus. posso falar. Mas assim, ele foi meu vizinho de quarto. E eu achei muito peculiar porque eu acompanhava o trabalho dele em documentários. Aham. E eu lembro que a viagem foi super cansativa. E eu cheguei com meu filho e com minha esposa, a gente fez o check-in no hotel, subimos com as malas. E ele tava assim, ó, desse jeito, com essa camiseta, esse palitozinho, Camiseta de louco. um chinelão e assim no tablet. Caraca. E eu passei assim na frente do quarto, ele tava sentado na poltrona, eu simplesmente olhei assim, fiz assim, ó. E minha esposa não estava entendendo nada, porque pra ela era um Parecia que você viu um senhor. fantasma. Era um senhor sentado com tablet, né? Aham. Aí eu só sei que a hora que a gente entrou no quarto, eu joguei as malas em cima da cama, assim. Eu fui lá pro banheiro, fui escovar os dentes. Parecia que eu ia me contar com alguém, assim, sabe? Assim, muito importante. Porque Primeiro encontro, escovou o dente, penteou o escovei cabelo. o dente, pentei o cabelo, assim. Aí ela falou assim, onde você vai? Eu falei, eu preciso ir lá fora. Eu falei, por quê? Eu falei assim, não, eu preciso ir lá fora. Vem. Eu chamei meu filho, ele veio. Ele era pequenininho ainda. Ele era pequenininho aqui ainda. E aí eu falei assim... Aí eu peguei, olhei assim bem pra ele, ele pegou... Assim, pois não, eu falei assim... Mas em que língua? Em inglês. Ah, que susto. Cheguei a falar português. Não. Aí eu falei assim, eu sou muito fã seu. Aí ele falou assim, é verdade. Ah, seu filho? Eu falei assim, é meu filho. Ele olhou e falou assim, todo Aí, mundo... gente, a nossa conversa, praticamente ele ficou falando das filhas dele e eu do meu filho. Que E a legal. gente conversou muito pouco sobre videogame. Se eu perguntasse um arrependimento, você falava esse. Mas assim, foi uma conversa tão de caras que estavam no Tão de hotel. pai. Tão de pai, assim, a gente ficou conversando. E pra mim, esse é um momento que é um momento inesquecível, Com né? certeza, você encontrou Porque ali o nosso Mark Zuckerberg da É. programação. eu falei assim, vamos tirar uma foto. Ele tirou uma foto, depois a gente se encontrou de novo no evento lá em São Paulo. Que legal. Que ele tava pro evento também. A gente Aí ele ficou chegou no mesmo evento, hotel. my friend. E meu filho sem entender nada. Depois eu entrei lá no quarto, eu falei, mas o que aconteceu? Minha esposa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu falei assim, não, você não sabe quem que tava lá fora. Eu falei assim, não, eu vi o senhor ali, né, no... E você já conhecia ele, tipo Com assim. certeza. Porque, tipo, Gente, quem é da área... é o que eu ia falar. Esse cara, ele popularizou o videogame. Se hoje a gente tem o videogame como um eletrodoméstico em casa, Sim. é por conta desse cara. Eu até falei pra minha esposa, assim, né, brincando, assim, vamos fazer um banner pra pôr no nosso quarto, né? Aí ela olha assim, dá risada. Trocar Mas a imagem do santo da realmente, casa pela dele. eu acho que todo mundo tem uma pessoa que olha e fala assim, olha, eu quero tirar uma foto com esse cara porque ele é meu ídolo. E esse cara, ele é meu ídolo. Mas fala a verdade aqui, não pode mentir. Ah, Você tem essa foto num quadro na sua casa pendurada. Cara, não tenho. A esposa não deixou. E assim a gente encerra mais Tá um certo. podcast. Rapaziada, muito Que obrigado. programa, que Foi programa. muito bom. Fábio, muito bom ter, isso é incrível. ter recebido você aqui. Tá. Incrível essa nossa conversa. Muito Legal. obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam o Fábio lá no LinkedIn dele, se Isso. quiser falar aí qual que é. Procura Fábio Murakami, se você vê um cara com um coque samurai e essa barba,
Não vai ter muitos não no LinkedIn, tá, Instagram gente? você ainda tá em formação, A construção, você gente falou. tá em construção ainda no Instagram. Um último ponto muito importante. Você vai estar com podcast agora também? Isso, a gente tá com podcast, a gente tá com uma preparação bem forte, vai ser muito legal a experiência. Não vou revelar nada agora, tá? Mas com certeza vocês aqui vão gostar bastante. Você acha que a gente vai ter algum dia de parceria? Com certeza tem. A gente faz um Perfeito. crossover, né? Com tá na moda. certeza. Fazer um Marvel crossover. e DC. Exatamente. Aqui Pessoal do voltando- EAD aqui rapidinho. Antes, rapidinho, voltando num ponto que a gente teve nessa conversa que a gente pode fazer ainda. Ele falou, eu e o Luiz lutando karatê. Ó. Se tiver muito compartilhamento nesse vídeo aqui, vocês escolhem a arte marcial e eu e o Luiz vai sair na mão. Eu gosto. Nossa. Vamos aí- no Kendo, eu e ele. Não, vamos fazer melhor. Ó. Vamos lá. Eu pego e ensino vocês lá na quadra da Unimar e Aido. Fechou? Marcado. Perfeito. Vamos filmar. Então vamos então. Vamos fazer um Reels bem legal. Tá bom. Se tiver E- 1000 curtidas, acontece. Vamos ver. Fábio, queria te agradecer. Queria agradecer todo o pessoal do EAD, todo o pessoal do estúdio, o nosso querido Julião ali. Julião, tamo Tá ali junto. na nave Júlio mãe. tá firme e forte, com certeza. Tá ali na nave mãe. E é muito legal essa estrutura que a faculdade sempre cede pra gente com tanto carinho. Cede os certeza. funcionários pra gente com tanto carinho. A gente quer estar trazendo mais perto o pessoal do EAD pra gente. Muito sucesso aqui na Unimar, seja muito bem-vindo aqui à nossa família. Eu já tô aqui há uns 2, 3 aninhos. Na verdade, hoje, pra você ver que legal, hoje no meu LinkedIn chegou parabéns pelos 2 anos de Unimar EAD. Ó, muito Então, legal. tipo assim, isso aí. é bem legal a gente estar aqui junto. E tem uma mensagem pros seus alunos? Pessoal, continuem firmes e fortes, tá? A sua câmera aqui, olha. O estudo ele é algo que é importante para construção, para você ter sonhos, para você se sentir útil, para te levar em algum lugar, sabe? Eu acho que a vida ela não tem muito sentido quando você não para de adquirir conhecimento. Eu acho que é importante isso. Entendam, incorporem o estudo na rotina de vocês. Às vezes a gente vê muito comentário, né? Tá difícil conciliar o estudo. Enfim, eu acho que se você tiver essa mentalidade na qual você entende que é algo que você está fazendo para você, né? E que vai beneficiar as outras pessoas, eu acho que já deixa tudo muito mais leve para você conduzir. Perfeito, acho que é isso. Alguma consideração final, senhor André? Simplesmente amei esse cara. Cara, já vamos na mensagem ali pra ele me ensinar a lutar. Vai ser incrível, mas muito obrigado a todos. Hoje, novamente pedindo pra vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, que vai ter vários cortes dessa nossa conversa. Também foi um podcast de 5 dias e meio. Mas foi o melhor podcast até agora, muito interessante. Foi uma conversa muito Enriquecedora. enriquecedora e cativante. Um cara de cultura, um cara de classe. Um cara culto. Ai, cara. Fala toda a palavra bonita que eu vou sair daqui e vou falar pro GPT. O que significa isso? Pessoal, muito obrigado. Queria estar mandando um abraço pra cada um de vocês aí. E nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Dá tchauzinho ali, ó. nóis.